Fala galera, mais um Pode Fé começando e hoje eu tenho aqui um convidado que é meu amigo, já me pastoreou, vamos dizer assim, cuidou de mim, já orou comigo, já aguentou os meus choros, pastor de pastores, o pastor sênior da MIF Church, Missão Internacional da Fé aqui no Barreiro, também tem igreja na Suíça, presidente da unidade pastoral aqui de Portugal. E esse brother que está aqui com a gente na mesa hoje é o pastor Alderico Alves, 27 anos de Portugal, fazendo missão aqui, uma vida. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu Deus querido. abençoe a tua vida. É um prazer estar aqui com vocês nesse tempo, né? É bom estar com cada um de vocês, aqui que estão nos assistindo. E é um privilégio, acima de tudo, estar aqui no Pode Fé. Amém. O privilégio só fé, é meu, cara. privilégio. Só fé, pode fé. É que eu tenho visto, eu passo a fera aqui, meu. Glória a Deus, cara. E hoje a gente vai falar algo, né, Alderico? Construir pontes aí sobre líderes, vamos falar de unidade pastoral, vamos falar de unidade de igreja, unidade de geração para construir um reino mais forte. É necessário, é pontual e eu creio que Deus vai estar conosco aqui esse tempo todo, em nome de Jesus. Amém? Antes da gente entrar aqui no nosso tema específico, o que eu vou falar? De quem que eu vou falar? Dos nossos patrocinadores, né? Aqueles que têm apoiado o Pode Fé, aqueles que têm feito com que esse programa continue sendo um programa de alta relevância aqui na Europa, que faz com que a mensagem do Evangelho e tudo aquilo que nós conversamos aqui, que é para a glória do nosso reino, alcance você, a sua casa, os seus familiares. E eu não posso deixar de mencionar aqui, primeiramente, a The Fábrica Studio, esse estúdio que produz aqui, do qual também faço parte. É um lugar aconchegante, climatizado, você tem projetos, você tem aí ideias de podcast, de curso, vem falar com a gente, se quer fazer vídeos de maneira profissional, vem falar com a gente aqui na The Fábrica e nós vamos com certeza te ajudar a tirar esse projeto do papel e tornar ele uma realidade dentro da tua igreja, da tua empresa ou até mesmo do teu influencer aí no teu canal do YouTube, nos teus projetos pessoais. Vem falar com a The Fábrica aqui, vai ser uma benção. A Loja da Informática, www.lojadainformatica.pt, aonde a tecnologia ela existe com propósito e com qualidade. A Loja da Informática é uma loja do grupo TCJO, do nosso irmão Luigi, da irmã Joeira, a Elisa, o Marlon, um grande abraço para vocês. E você entra nesse site que eu falei, que você está vendo aqui embaixo, www.lojadainformatica.pt, e lá você vai encontrar grandes ofertas de eletroeletrônicos, desde computadores e periféricos até uma máquina de café maravilhosa que é confeccionada na Itália e leva marcas de grandes nomes da Itália, como a Lamborghini assina uma dessas máquinas. Então você não pode perder, vai lá, confere as super promoções que tem lá na Loja da Informática. Tô andando hoje de carro limpo, pastor Alderico. Meu carro tá limpinho, cheiroso, bonito, lavado, porque quem que cuidou do meu carro, pastor Alderico? HR Cardetaio. Aí sim, aí é top. Nosso irmão Rodrigo, irmã Eliabe, a HR Cardetaio deixa o meu carro impecável. O Lucas entrou no meu carro hoje, né, Lucas? E disse, que carro é esse? Comprou um carro novo, cara? Eu disse, não, ainda é o pretinho, velho, que ele tá lá. Mas dá conta do recado. Quero agradecer aqui o Rodrigo, o Eliabe. E se você precisa limpar seu carro, se precisa dar uma geral, se quer deixar seu carro novo, passa lá na HR Cardetaio, agenda lá o seu horário e você vai sair, eu garanto, vai sair contente com o serviço, é de extrema qualidade nos mínimos detalhes, cuida do seu carro com excelência. O I Love Coxinha, nosso irmão Eudes e a irmã Flávia lá em Sintra, ele atende toda a linha de Sintra e Grande Lisboa. I Love Coxinha é o sabor brasileiro que conecta as pessoas aqui em Portugal, porque a felicidade está nas coisas simples. Box de salgados crocantes, feitos na hora, quentinho, entregue na sua casa. Vai ter jogo da seleção, ou aliás, você está assistindo já depois, né? A seleção de Portugal já jogou. Então, se você pediu I Love Coxinha para ver o jogo da seleção, você ganhou, você foi super bem atendido. A Pizza Play que você está vendo aqui na mesa, ó. A melhor pizza que eu já comi em Portugal. Maravilhosa. Não é merchan, viu, pastor Alderico? Apesar de eles serem nossos patrocinadores, eu posso falar assim, ó, de coração, diante do Deus que eu sirvo, a Pizza Play tem a melhor pizza que eu já comi em Portugal.
É muito gostosa, lembra o sabor brasileiro, é feito com carinho, quentinho, sempre pronto na hora. Para você reunir a família com a pizza inesquecível, é a Pizza Play no Barreiro, agora aqui ao lado do hospital, quase em frente à Escola Augusto Cabrito, você vai encontrar, eles têm mesa lá, mas eles também entregam em casa, olha, Pizza Play, liga lá, fala com o Flávio, fala com a Cíntia, faz a tua encomenda e vai ser bênção. E hoje ainda temos mais novidades nos patrocinadores. Ô Lucas, olha o que chegou aqui pra gente, ó. Chicken, frango nu churrasqueira, um franguinho assado, o melhor frango que eu comi lá em Meio Martins, nosso amigo Caetano, do Rogério, frango nu churrasqueira. Aqui, ó, febras, gaitada, frango assado, bacalhau assado, salsicha toscana, entremeada, entrecôs, picanha e muito mais lá na estrada de Meio Martins, número 193, em Meio Martins, Sintra, frango nu, você pode ligar, fazer sua encomenda, take away, você vai lá, retira, leva para casa um franguinho temperado, um espetáculo. Um abraço pro nosso irmão Caetano, pro Rogério, o pessoal lá da Frango Nu, e esses são aqueles que fazem esse episódio ir pro ar, e eu quero agradecer e louvar a Deus pelos nossos patrocinadores. Amém, gente? Vambora! Vamos para esse Pó de Fé, vamos falar de unidade, vamos falar de amor, de convívio, vamos falar que pastor também precisa ser pastoreado, vamos lá? Pastor Alderico, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, querido. Eu estou mesmo muito feliz de, dessa vez, você não ter corrido de mim aqui dessa mesa. Foi por pouco. Por pouco. Glória a Deus. Foi por pouco. Pastor, o senhor está há 27 anos em Portugal, fazendo missões, abençoando vidas, batizando, levando a palavra de Deus. E que alegria poder servir a Cristo do seu lado, tá? Contigo nessa empreitada, ainda que em outro ministério, mas a gente, o trabalho, estamos juntos, e eu fico feliz de conhecer o teu coração nesse sentido. Mas como é que foi a tua jornada de fé? Quando é que tu se tornou pastor Alderico? Essa missão em Portugal, como é que isso acontece? Cara, isso é uma novela mexicana. Nós estamos em Portugal há 27 anos. Né? Vim para Portugal assim que terminei o seminário. Uma coisa de Deus, assim, não via planos. Nunca pensei em Portugal, nunca teve nos nossos planos Portugal, não havia ideal. Né? Por acaso, o nosso projeto era totalmente outra nação. Sabia que ia sair do Brasil. Né? Isso era de fato. Sempre soube que o chamado era para fora. Mas Portugal, nunca imaginou que seria aqui. Nunca. Né? Mas Deus tem seus meios, seus caminhos. Né? E nós estávamos nos preparando para outro estado, outro país, estávamos no caminho e, entretanto, tudo mudou. Né? No nosso último ano de seminário, as coisas se alteraram e eu fiquei sem campo. Na verdade, eu não passei pelo concílio, eu sou da igreja presbiteriana, e como já estava predestinado, como diz o outro, ir para fora, né? Não passei pelo concílio da igreja e fiquei sem campo, não me apresentei a presbitério. E nós estamos falando lá de 97, 98, isso? 98. Foi, na verdade, 97, né? 98 eu saio, eu vim para Portugal, 97 era o ano definitivo das decisões. Era o ano das decisões. E quando chegou ali no mês da nossa formatura, até próximo à formatura, faltando alguns dias, né? Eu soube que eu já não ia para onde eu iria, né? E tudo se alteraram e as propostas vieram para manter-se no Brasil. E aquilo me frustrou muito, foi uma frustração. Eu sou sanguíneo, então Deus teve que tratar muito com o camarada. Sou de impulso. Eu sou do momento. Uau. Então... esquentou o sangue ali e já era. Nordestino, sangue quente. Eu estava no Paraná, onde eu estudei, no seminário Cianorte. Né? Em Cianorte, seminário presbiteriano renovado. Onde tive 4 anos interno. Regime de internato. Foi a melhor experiência da minha vida. Uau. Foi um tempo incrível, uma experiência de mudança, uma experiência comigo mesmo, encontro. Ali eu digo que começou o processo da minha transformação no caráter, né? Porque você morar 4 anos com o povo de tudo que é raça, tribo e nação, reunido não é fácil. Lugar, dividindo quarto, banheiro, dividindo uma vida, né? Uma vida ali durante 4 anos. Eu sou do Nordeste, meu pai na altura era pastor em Natal, estavam implantando uma igreja, então todo esse percurso é milagroso, né? Até a minha ida para o seminário foi um milagre de Deus, porque nós não tínhamos condição alguma. E a nossa igreja, ela tem todo um processo
Na igreja presbiteriana tem todo um processo. Você tem que se apresentar ao presbitério, o presbitério tem que apoiar, o presbitério tem que ter condições de te manter, para enviar. Então, existia todo um processo para acontecer, para eu ir para esse seminário. Mas a gente estava implantando igreja em Natal. Meu pai estava em Natal, implantando a igreja em Natal. Eu, um ano antes, tinha ido para o seminário de um ano só, né, que era o Seminário Pentecostal do Nordeste, em Recife. Fiquei um ano, terminou, voltei e não tive condição de voltar para lá. Não, também era um curso de um ano só. E nesse período de tempo, eu sempre soube que o desejo do meu pai era que eu fosse para o seminário da igreja presbiteriana. Mas eu não queria me envolver na igreja, sempre fui muito ativo na igreja, sempre fui muito pastor da igreja, né? Até entrar muito em choque com meu pai, muitas vezes, que eu sempre assumi igreja 100%, sempre. Então, desde o implante, sempre fui líder de jovem, eu fui consagrado, pra você ter ideia, fui consagrado aos 14 anos, evangelista. Uau. Minha primeira consagração foi evangelista aos 14 anos, né? Menino, né, cara? Criança, e fazia evangelismo na feira, da madrugada. Uau. Então, quando me consagraram, colocaram um ou outro obreiro, um presbítero, para ser meu auxiliar, e ele tinha que me levar, que eu era uma criança. Claro. Então, eu trabalhava na feira, na evangelização da feira, logo cedo, começava de madrugada, em cima de paróquia, gritando e evangelizando. Então, começou tudo por aí. Em que cidade isso do Brasil? Em Maceió. Em Maceió. Depois nós fomos para Natal, fomos para Paraíba, onde meu pai foi assumir uma igreja no interior de uma rua só. Uau. Era em Guarita. Foi assim também para nós uma mudança de você sair de uma capital, você sair, e isso foi quando eu fiz 15 anos. Foi exatamente a mudança que acontece no meu dia de aniversário de 15 anos. Né? Comemoro meu aniversário e sobe no caminhão, vamos embora. E fomos para essa cidade, tivemos lá um período de tempo. Foi assim, fantástico também, vivemos experiências sobrenaturais. Era uma cidade muito pequena e a igreja se tornou o ponto de turismo da cidade. Assim, a igreja teve uma influência muito grande, foi um tempo muito abençoador. E de lá fomos para Natal. Né? A igreja de Natal tinha fechado, estava algum tempo fechada, e fomos para recomeçar, que é muito mais difícil do que começar. Recomeçar, né? Graças a Deus a igreja tinha um espaço, tinha casa, pronto, mas tinha que toda uma estrutura a ser montada. Entendi. Né? Tinha estrutura física, vamos dizer assim, mas faltava a estrutura humana toda. E recomeçar significa que alguma coisa destruiu, né? Então é muito mais complicado. E a gente era muito jovem, eu e meus irmãos, fomos para lá, para essa cidade. E ali começa meu ministério, na verdade, assim, mais intenso com a pregação, né? Porque até ali eu ajudava muito meu pai, dirigia muito culto, mas ali comecei mesmo, porque nosso primeiro trabalho, nós não tínhamos jovens, não tínhamos ninguém na igreja. Eu lembro que chegamos lá, tinha uma família só, que era uma família de presbítero, estava um trabalho abençoado, né? E comecei na minha escola. Um dia eu falei, meu pai disse, vamos fazer um culto de jovem. Eu digo, não temos jovem, mas vamos fazer um culto de jovem. Então, eu sempre gostei muito de teatro. Eu achava que eu ia ser ator. Eu amava teatro, eu criava teatro, eu escrevia teatro, eu fazia teatro. Então, toda a escola, eu sempre fui responsável pela área de teatro nas escolas, no Brasil, que é uma coisa que eu gostava. Então, eu criei um teatro para o culto de jovens com meus amigos da escola, que ninguém era crente. Só você de crente ali. E eu falei, nós vamos apresentar, vocês vão. E foi lindo, porque fizemos o teatro e dali começou a igreja se encher de jovens. Uau. Porque os jovens que foram tiveram encontro com Jesus e começamos. Então não faltava teatro na nossa igreja. Demais, né, a igreja se movia com teatro. A gente tinha teatro todos. E um dos que foi o pastor da igreja, quando a gente saiu, foi um dos que ganhamos para Jesus nessa época. Então foi interessante, foi assim, um tempo incrível. Fui para o seminário, para Cianorte, debaixo de um milagre de Deus. Foi uma coisa muito rápida, porque quando eu senti o chamado mesmo, que era para ir, que eu entendi, eu vi claramente Deus que era para ir, eu não falei nada para meus pais, eu digo, eles não têm condição. Nós estamos no campo missionário. Então, era mantido pela missão. O salário atrasava mais do que chegava 2 meses depois. Era aquela guerra. Eu digo, como é que eu vou dizer meu pai, comprar passagem? Entrei em oração, fui para Maceió, para casa da minha avó, que é outro estado, né? São 4 horas de Natal para Maceió. E ali o milagre. Estava em Natal. Aí fui de férias, tinha terminado a escola, e ali começou o milagre. Deus começou movendo as águas, eu não falei nada para ninguém, só em oração.
Eu acho que tem um contemporâneo teu que é muito amigo meu, que talvez tu conheça. Ele é do Rio Grande do Norte, mas ele pastoreia numa cidade chamada Currais Novos. Conheço Currais Novos. Pastor Rondinelli Garcia, Sófocles Rondinelli Garcia. Assembleia de Deus Ministry. Olha, o nome não me é estranho, mas já faz muitos anos. Um amigão, um abraço, pastor Rondinelli. Te amo, cara. E olha, eu vou estar indo pro Brasil dia 30 e eu quero ver o senhor lá. Vamos dar uma espichada lá pro sul. Hein? Sai do Rio Grande do Norte e vai pro Rio Grande do Sul. Eu saí do Rio Grande do Norte em 94. Uau. Na verdade, eu saí em 93. Em dezembro de 93 foi quando eu fui para Maceió. Eu saí do Rio Grande do Norte para ir para casa da minha avó de férias, passar as festas, sem falar nada para ninguém. E as aulas se eu não me engano, as aulas começaram em fevereiro. Só que eu não tinha inscrito, eu não tinha inscrição, eu não tinha passado pelo concílio, eu não tinha passado pelo presbitério, eu não tinha passado pelo conselho da igreja, eu não tinha passado em nada. Ninguém sabia. Só eu e Deus que tava ali. Mas você tinha alguém que tava assinando. Eu não falei nada, ninguém sabia. E quando eu passo em janeiro. Não, na verdade foi isso mesmo. Eu não fui em dezembro, eu fui em janeiro, na primeira semana de janeiro. Eu passei ainda o Natal e o Ano Novo na igreja. Primeira semana de janeiro eu fui para Maceió, né? De férias, mas ninguém sabia. Eu tinha 30 dias para resolver minha vida. Mas, pronto, mas tu já foi na segunda intenção de permanecer e ficar lá, no seminário lá. Não, eu fui para Maceió. E dali eu não sabia o que ia acontecer. Entendi. Eu só tinha uma palavra no meu coração, não foi profecia, foi uma palavra no tempo de oração que veio no meu coração, que era hora de eu ir pro seminário. Então, eu fui para Maceió, para casa da minha avó, e fiquei quieto, não falei para ninguém. E nesse tempo, eu lembro como hoje, o salário era 300... Não, como é? No Brasil é reais. Era 300 reais o salário mínimo. E a mensalidade no seminário era 2 salários mínimos. 600 e tal reais. 600, que era uma fortuna. É dinheiro. Né? E eu lembro que um tio meu chegou e nunca ninguém me deu dinheiro. Nunca, cara. E um tio meu chegou e me deu 100 reais. Minha avó, que era assim, né? Ela tava tudo, mas dinheiro que era bom, nada. Ela dizia, esse menino tá muito em casa, ele tá de férias, e eu trancado, só em oração, em guerra em espírito comigo mesmo. Eu digo, Deus, eu não posso soltar, tem uma palavra, e como é que vai ser? E eu fui mentalizar que dali eu ia embora. E eu tomo meu passo de fé, ligo pro seminário. Não, antes de ligar, aí eu comecei a dizer, Deus, vai me dando sinal. Aí minha avó me deu, na altura, 300 reais, que era um salário mínimo. Nossa. Eu digo, bem, eu já tenho a mensalidade, a inscrição. Aí eu tenho mês de fé e ligo pro seminário, para saber como é que eu faço para ir. Aí me vem todo aquele processo. Tem que passar pelo conselho da igreja, o conselho da igreja tem que levar para o presbitério tem que ir para provar e mandar para o seminário, tem que passar pela seleção para entrar. Uma burocracia. Mas foi tão incrível que eu ligo de novo, eu ligo pro diretor e digo assim, olha, eu quero ir, eu sou filho do pastor Luiz de Natal. Aí já todo mundo, opa, é o filho do Luiz, todo mundo já conhecia meu pai pelo trabalho, pela coragem de ter largado tudo e ir, depois de tudo estabelecido, sim, recomeçar. Ganhou o Nordeste inteiro para Jesus lá. Ele disse, não, eu falei, olha, é assim, e eu quero. Ele disse, você tem 10 dias para se apresentar aqui. Olha aí. Você já está em atrasado. Eu digo, 10 dias? 10 dias, 10 dias. E eu entrei em desespero. 10 dias, só tinha a mensalidade, eu não tinha passagem, eu não tinha falado nada. E eu tinha que estar 10 dias, tinha que me apresentar em 10 dias. E para ir para... Era o fim do mundo, né? Mas isso foi tão rápido, foi se aproximando 10 dias, eu tô em casa, liga uma irmã Luzenira, minha mãezona querida do meu coração, dirigente do círculo de oração da Assembleia de Deus, de Templo Central de Maceió, do Farol. Né? Hoje já não está na direção, mas uma mulher de Deus, assim, muito amiga da minha mãe, e ela sabe que eu estou em Maceió. E ela me liga e diz, olha, eu estava orando, Deus me colocou você no coração, e hoje é o dia do seu milagre, faltava 2 dias para eu estar no seminário. Faltava 2 dias. Aí ela disse, e ela, segundo tempo. Segundo tempo. Ela é uma mulher muito usada por Deus, muito usada, é uma mulher que tem um testemunho lindo, já trouxe ela em Portugal, uma mulher que, assim, que viveu grandes milagres extraordinários de Deus. Ela ressuscitou, né? Literalmente. Então, é uma experiência. E ela passou e me pegou. E fomos. E ela disse, olha, Deus já falou comigo.
você vai pro seminário, você vai e tal, e te falta passagem. Era exatamente, ela disse, não sei como, mas hoje vai acontecer um milagre. E a gente vai pro ciclo de oração. Quando a gente tá no ciclo de oração, entra uma irmã que ela estava como assessora do Colo de Melo, era o Colo estava em Brasília, a Zézia. E ela entra, quando a Zézia entra, ela faz sinal para mim, seu milagre chegou. Uau. Aí ela fala para Zézia, termina, ela diz, olha, e ela também me conhecia, muito amigo da minha mãe também, ele tem isso, ele vai, e você veio aqui porque Deus mandou, você tem que dar passagem para ele. Só que eu estava pedindo a passagem de ONU ali, né? Que nunca mais ia chegar, nossa, não tinha tempo. Ela disse, para quando? Para amanhã. Eu só tinha um dia, para amanhã. Saímos da ciclo de oração, fugindo, fomos pro... Eu não lembro bem se foi no gabinete do governador, não sei. Eu sei que foi o governador do estado que me deu a passagem, que eu nunca nem vi. Eu sei que ela conseguiu a passagem. Uau. Aí eu entrei em desespero. Eu digo, como é que eu vou embora sem ver minha mãe? E essa é a parte mais linda de tudo. Porque minha mãe não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Aí eu fiquei apreensivo. Eu digo, eu vou lá pro outro lado do mundo. E minha mãe? Cara, eu chego em casa, minha mãe tá passando minhas roupas. Ela disse, Deus já me falou tudo. Uau, cara. Ixi, tem que controlar. Foi assim, cara, tremendo. Só quem viveu para acreditar, sabe? E minha mãe tava lá preparando as coisas. E ela disse, você vai embora quando? Eu digo, amanhã. E no dia, embarquei pro seminário. Roupa passada. Cheguei 3 dias de atraso, por causa da estrada, né? E quando eu chego, eu ligo pro seminário. Eu não sabia nem onde descer, um moleque novo, nunca tinha saído, tive que descer em São Paulo, na Barra Funda. E minha tia ia me encontrar, não sei o que aconteceu, não deu, eu saí de um lado pro outro. Eu saí da Barra Funda pro Tietê, ou do Tietê pra Barra Funda, já não lembrei, tem que fazer esse percurso. Não conhecia nada de São Paulo. E fiz tudo. Imensidão, ligo pro seminário. Eu digo, quando é que eu desço? Onde é que eu chego? Quando eu ligo, aí um rapaz atende, eu falei, ele diz, desce e vem. Depois ele, vem cá, você é nordestino? Eu digo, quem é você? Aí eu falei, aí o cara tem um grito do outro lado, era meu amigo de infância, que o cunhado dele tinha sido nosso pastor em Maceió, o Jailson. Aí ele é escandaloso, aí quando eu cheguei já estava todo mundo à minha espera lá e pronto, e foi ali, tive 4 anos. Nesse processo, tudo indica, as coisas foram acontecendo, e no final do ano, como eu disse, não passei pelo concílio, sou sanguíneo, falei que não devia, me estressei, e um amigo meu que está hoje aqui, o Elias, ele disse, ele não está em Portugal, veio junto comigo para Portugal, hoje ele está na Ilha de Jazz, pastoreando, e ele disse, vamos para a fazenda do avô dele. E nesse período, quando a gente tá faltando, Deus fala comigo, Portugal, dentro do carro. Uau. E eu tava vindo deprimido, assim, falando com Deus. E, de repente, eu viro para ele e digo, cara, eu vou para Portugal. Eu vou pro país que eu ia, né? Por quê? Porque para ir para lá eu tinha que fazer escala em Portugal. Ele disse, Deus falou comigo, Portugal. E chegamos no seminário. Com pouco, a filha do diretor me chama e disse, olha, tem convite para você. Portugal. Aí, nesse convite para mim para Portugal, que era viemos em 3. Porque aí tinha o Jailson, que o chamado dele era para a África, missionário. Aí eu falei com o pastor, não, tem um cara, e eu não sei o que ele também é bom, que eu não queria vir. Aí colocou, aí tem o Elias, aí eu falei do Elias, ele que tava comigo. Você não queria vir para cá? Não, aí... É porque na tua cabeça tu era ia outro pro país, outro lado, outro país. Aí, fim das contas, aí se cumpre uma profecia que aí eu digo, cuidado com quem vocês zombam, cuidado, né, a rede seminarista, nós fomos a uma cidade chamada Tapejara e tinha uma irmãzinha lá de Macapá, era de Macapá, mas ela era lá da roça, nem sabia falar direito, só que era uma profeta, e a gente no tempo de seminário não crê em profecia, né, a gente só crê em teologia. Estamos no tempo de seminário, se torna todo mundo muito cético. É só o livro ali. E um ano antes, essa irmã veio e nós fomos, incrível que pareça, nós fomos um grupo, porque a gente estava fazendo escala em Tapejara, e fomos na casa onde ela estava, que era a casa que eu ficava muitas vezes hospedado. E fomos, incrível que estávamos em 5, mas os 3 que viemos juntos estávamos lá. E ela chama-se nós 3, um ano antes, e ela diz, vejo, e ela fez, a gente ficou zoando,
zombando mesmo, muito tempo, porque ela mal sabia falar, e ela dizia assim, eu vejo vocês três juntos numa asa de ferro. E fazia um avião rodando, e a gente... Não tinha nada a ver com a gente, os três. E ela falou pro outro, disse assim, eu vejo você indo para um outro lado no avião também, mas não é com eles. Incrível, um foi para os Estados Unidos e nós três, um ano depois, estamos dentro do avião, a gente lembra da profecia. Daquela que a gente não creu, daquela que a gente brincou, até que não tinha nada a ver. E estávamos exatamente os três sentados um do lado do outro, dentro do avião, vindo para Portugal. E nesse trajeto já vão 27 anos. Nessa nação que apaixonei, casei, formei família e uma casa portuguesa, com certeza. Maravilha. Você chegou aqui em Portugal, foi pastorear a igreja. Vim pastorear a igreja presbiteriana, na altura era a Igreja Peniel, em Castelo Branco, né? Vim ser um dos segundos pastores em Castelo Branco. Tive em Castelo Branco não chegou um ano. Aí vim para uma igreja na Costa da Caparica, era uma igrejinha que estava fechada, né? Uma igrejinha pequenininha, estava naquele processo fecha, não fecha. Margem sul de Lisboa. Mais sul, aqui na Costa da Caparica, litoral. E Deus tinha me dado um sonho com essa igreja. Ia ter a assembleia da igreja, Deus tinha me dado um sonho com um lugarzinho pequenininho, baixinho, telhado meio assim, né? Eu fiquei com umas paredes azul, e até no sonho eu disse assim, que igreja mais ridícula, o povo tem mau gosto, um lugar pequeno ainda pinta teto de amarelo e parede de azul. E a gente veio para o concílio da igreja, era a assembleia da igreja, e começam lá a falar sobre essa igreja. O pastor começa a dizer, não, nós vamos entregar, fechar, não tem ninguém, só tem, ainda lembro, só tinha a irmã Verônica, que era uma senhora de idade, tinha a irmã Diná, que estava vindo já na sede. Eles, então, é muito perto da sede. Naquele processo, eu não me dei conta. E tal, conversa vai, passa o primeiro dia, o segundo dia, aí eu vou conversar com o pastor, outro assunto qualquer, e ele começa a falar dessa igreja, que era perto da praia. Eu digo, não, eu conto para ele o sonho que eu tive. Ele diz, mas isso é a igreja da Costa. Eu digo, como a igreja da Costa? A nossa igreja da Costa é isso que você está falando. Uau. Aí fomos lá. Aí eu digo, eu venho pra cá. Ele disse, não, você aqui não tem salário. Lá eu era assalariado, eu tava na igreja. Você vem pra cá, você vai ter que alugar. Eu digo, olha, eu venho, vou morar na casa da igreja. Tem uma casa da igreja no Corroios, no apartamento onde o Jailson morava. Eu digo, eu vou morar com ele. Fechou todas. Eu digo, não, filho. O pastor disse, eu digo, pastor, Deus falou, eu vou trabalhar. Ou seja, eu abri mão. Eu digo, eu trabalho bem período e cuido da igreja. Mas foi incrível. 1 Coríntios 9, lá na tua vida. Aí vim, porque eu sempre fui muito impulsivo, então eu sou muito rápido no gatilho. Né? Deus falou, eu não posso pensar. Amém. E o pastor topou, eu vim. Aí ele disse, não, então você vem e faz alguns cultos na sede. Então eu assumi alguns trabalhos na sede, né? Eu fazia o culto à quarta-feira dos empresários, que era tarde. Tinha outros cultos e a gente estava ali em parceria. Só que Deus deu uma graça muito grande na Costa. A igreja da Costa foi uma igreja que, em pouco tempo, 3 meses, já não cabia. Foi uma graça que Deus derramou ali muito grande. Então, eu tinha gente que ia aqui do Barreiro, assistir os cultos lá. Então, foi coisa assim, isso em 98, entrando para 99. Que eu cheguei em janeiro de 98. Eu cheguei dia 28 de janeiro de 98. Uau. É uma vida, né? Então, isso era no finzinho. Eu fui para lá, assumir lá no fim porque eu fiquei poucos meses em Castelo Branco. Eu em datas, assim, eu não sou bom com as datas, épocas, não guardo. Mas esse eu lembro que foi mesmo no processo. Foi no finzinho de 98, entrando para 99, assumi a Costa, tive lá e foi assim. Aí a gente chegou a ter, no domingo, tinha 2 cultos de manhã, e aquilo foi crescendo, e a gente tinha um trabalho vivemos muitos milagres, a igreja explodiu, até o tempo que a igreja não cabia. Mesmo com os 2 cultos já não dava. Precisava de um lugar maior. Aí precisava de um lugar maior. Fomos ver um lugar maior, nesse intermédio que a gente vai ver um lugar maior, o dono do lugar que a gente foi ver tinha um espaço em Lisboa, e o sonho do pastor Leopoldo era abrir a igreja em Lisboa. Então ele disse, olha, vamos fazer uma coisa, você vai para a sede e abre o culto da noite, porque a Costa da sede é pulinho, a sede era em Almada, na Costa da Piedade e a Costa da Caparica. E 89% do meu povo vinha de tudo que era lado, não era tudo da Costa. Aí então vim para a sede, que a igreja só tinha culto de manhã e à tarde, que era sede é 15 minutos. Às 3 da tarde, e abri o culto da noite. Que meu culto era à noite. Então a sede estava fechada. Aí Deus foi
E daí vivemos outros tempos, foi um tempo bom, mas aí começou outras situações, e a igreja passou por uns processos, e nesse processo a gente já começou a ter alguns... Infelizmente, como eu disse, eu era muito sanguíneo, muita coisa que eu não soube gerir, já era diferente, já estávamos... Então houve muitas situações dentro da igreja, e nessa altura eu saí do ministério. De certa forma, até aquela falta de maturidade. Falta, totalmente. Falta de maturidade mesmo. Novo no ministério. É uma falta de maturidade e algumas situações que eu não... Aí eu já tinha, na verdade, eu já tinha saído da sede, fui assumir a igreja de vendas novas, que tinha passado por um problema muito sério. E eu sabia que a solução para a igreja não era eu. E eu não queria. Então começou aí, eu não queria ir. E o pastor achava que eu tinha que ir porque eu era amigo de todos na igreja. Mas havia um problema que ultrapassava a amizade. Que não tinha a ver comigo. E eu dizia, não vou resolver. Não vai dar. Não tem como. Não tem como. Eles precisavam de uma outra... E eu falava para eles, só se isso acontecer que a coisa muda. Mas, infelizmente, não foi assim. Eu fui e aquilo não andou bem. Aí eu assumi 2 igrejas na altura, que era lá e aqui ao Barreiro. Né? Foi quando eu comecei a vir ao Barreiro, nessa altura. Mas aí foi por muito pouco tempo, porque cheguei aqui, o povo já tinha pulado. Lá também. Então a igreja entrou num processo de desgaste. Nós entramos num processo de desgaste. É muito difícil você tentar restaurar 2 igrejas, uma cobrança muito grande, né? Não digo diretamente o pastor, mas porque já havia gerado dentro do ministério grande, já tinha gerado muitas competições, muita coisa, né? Então já havia ali E houve numa reunião uma situação que eu não gostei e não tive aquilo que eu esperava pela infantilidade também na altura. Então, para mim... E Deus tinha me dado uma palavra. Só que a palavra que tem sempre o seu tempo. Claro. Né? E eu achava que Deus assim... Deus falou... E Deus tinha dado uma palavra, então eu digo, acabou. Você não pode andar 2 juntos se não estiver de acordo. Vocês vão para um lado, eu vou para o outro. E quando eu saí dali, eu digo, meu Deus, o que é que eu fiz? E agora? Não é fácil, né? E agora? Mas agora eu vou... Aí fomos e o processo seguiu, né? Nós ficamos só, não ficamos com... Ficou, no fim de quando eu olhei, meu povo via mais de lá, perdemos tudo e recomeçamos. Depois de 1 ano sem nada, tentando entender o que Deus queria, perdemos amigos, porque quando isso acontece, você perde amigos, você perde... vínculos, né? Nunca é fácil. E me vi só e tive que recomeçar. E Deus deu graça. Amém. Né? E surgiu, então, relutei muito começar um ministério. As pessoas dizem, nunca quis um ministério. Era contra meus princípios. Tentei me ligar depois que a igreja surgiu, recomeçou, né? Que foi, como eu disse, não foi planejado, não planejamos ter uma igreja, não. Depois que a gente saiu, sim, ficamos com uma situação que aconteceu na hora da saída aqui, e algum povo ficou com a gente, mas não durou. Até porque eu não tinha vocação para... Então, tudo se acabou e, de repente, tudo começou 1 ano depois, as coisas foram se encaixando, Deus foi trazendo vida, mas levei 4 anos para decidir abrir uma igreja. Amém. Com gente, né? E eu procurando um ministério, procurando meu próprio ministério, porque aqui na altura... Não era presbiteriana renovada, mas quando eu fui lá, tentei, eles queriam que eu voltasse ao Brasil para fazer campanha nas igrejas e tal. Eu digo, não tenho esse tempo. Vi que não era de Deus, a coisa não fluiu. Tentei me ligar a vários ministérios na Europa, fora. Então, levei 4 anos nessa busca. E Deus, toda porta que abria, fechava. E o último foi engraçado. O último, tudo certo. Já tínhamos até feito o processo de legalização, foi quando a gente abriu o espaço. O processo está junto, andando junto. E um dia o pastor chega com a comitiva e diz assim, olha... Eu vim aqui porque Deus falou que o ministério é seu. Você vai seguir, eu te apoio e tal. E como é que o cara dispensa uma igreja que já está... Aí entendemos que não era. E foi quando a gente começou a orar e começamos. E eu estava tomando banho. Eu digo que Deus tem um senso de humor incrível. Porque é sempre quando eu estou tomando banho que... Você acha que é na hora que eu tô sendo limpo. Já que tem alguém que não gosta de banho, né? Olha aí, ó. Mas... Aí, ó, agora, quem será, pessoal? Pra quem será? Ô, Lucas, faz um favor pra mim. Responde o Guilherme lá, fazendo favor. Só diz pra ele que eu tô numa gravação, que depois eu falo com ele. O Gui. Aí, Guilherme, atrapalhando as coisas aqui, mano. Você é fera, mano. Tem que ser o Guilherme. Tinha que ser. Tem que ser o Guilherme, cara.
Aqui, mas responde aí mesmo, qualquer lado aí. Pode responder do seu desguio. O Newton disse que tá gravando. Isso. Isso. Oderico, o apóstolo Paulo vai falar para os presbíteros lá de Éfeso, lá em Mileto, Atos capítulo 20, se não me engano, né? Olha, cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho que o Espírito Santo colocou sobre a vida de vocês. E eu vejo isso na tua vida, né? E de repente você vem com esse ministério e de repente você, numa outra conversa que a gente teve, você diz assim, olha, Deus me chamou para fazer algo diferente aqui. Como é que foi quando é que tu percebeu? Em qual banho que tu percebeu? Foi esse é outro banho. Esse chamado para pastorear, não só liderar uma igreja como tu lidera hoje, mas também liderar um propósito de unidade. Aí é que eu ia entrar agora, a gente chega aí, né? Porque quando eu tomei esse banho foi que me veio o nome da igreja. Eu comecei a estudar meu processo de vida. Porque a gente tinha juntado um povo e todo mundo deu vários nomes, né? Vamos criar o nome da igreja. E nem o nome passava. E eu tô tomando banho e me veio claramente assim, Missão Internacional da Fé. E eu saio da lá, vou pra reunião dos líderes e digo, esse nome, todo mundo gostou de cara. Entendemos, ok, ficamos. E passou-se a igreja passou grandes momentos, a igreja cresceu muito rápido, né? E eu digo, sempre aquele problema, eu tenho sempre muito medo quando a igreja cresce rápido. Quando ela não tem uma estrutura da casa, que é o nosso caso em Portugal. Nós vivemos de imigração, queira que não queira. Né? Hoje, mais do que antes. Um contexto diferente. De igreja, então, quando você vai abrir uma igreja, quando você está implantando uma igreja, você não está plantando uma igreja que fala a sua língua. Você está pegando batista, presbiteriano, quadrangular, metodista, tudo num pacote só. E a nossa igreja, o que aconteceu? Não deu tempo de criar uma identidade, porque quando nós reabrimos a igreja, né, nessa fase toda, levou-se, da minha saída até a abertura da igreja, levou 4 anos, né? Quando saí do ministério e depois ficar em casa até abrir o ministério, e isso levou um processo de muita dor, muito sofrimento, muita rejeição, né? E a minha sorte é que eu sempre fui um cara muito comunicativo. E comecei, no tempo ainda eu me relacionei muito com os pastores portugueses. Então, na verdade, eu virei pastor itinerante. Durante esse período. Evangelista desde os 14 anos. Né? Então, virei pastor itinerante, eu vivia dentro das igrejas, tenho muitos amigos, graças a Deus pelos bons amigos. Tive um casal de pastores, que era na altura, pastores na costa da igreja Nova Aliança, que me abraçaram assim de uma forma, que ele morreu agora, infelizmente, né? O pastor Reis e a pastora Marilita, eram muitos amigos, pregava direto lá, estava sempre junto. Né, pastora Sueli da Videira, que na altura era Luz para os Povos, pessoas que abraçaram a gente ali. Então, a gente tinha o suporte, o apoio de amigos, e que foi sustentando. Que eu digo, é sempre importante você ter amigos. O ministério não é uma corrida solitária. O ministério é uma corrida feita com amigos. Porque se você correr sozinho na corrida ministerial, você morre. Porque você está numa guerra, você pode ser atingido a qualquer momento. E se não tiver ninguém para te apoiar, curar suas feridas, te incentivar aí, você para. E o que nós vemos muito no meio dos pastores é que muitos pastores correm sozinhos. Ele se tranca dentro do ministério e, infelizmente, o ministério ou dentro de uma igreja local, né? E você não tem um suporte fora. E quando você é atingido, não tem ninguém para te socorrer. Você está ali sozinho. E isso foi o que me sustentou, porque em todas as minhas fases eu sempre tive amigos. Sempre tive pastores do meu lado, que me ajudaram. Por quê? Porque eu sempre fui mais aberto. Eu sou isso. Então, posso estar no meio do pastor, no meio da igreja, nunca vesti uma capa de... Agora sou a capa do pastor. Né? Muda o tom de voz, que agora chegou... Não. O Oderico disse sem falhar. Não sempre fui... E sempre fui muito amigo também. Então, nessa fase, a igreja cresceu muito. Nós tivemos na Kimpac um grande prédio, né? Onde era só a igreja crescer. E veio a crise... Quem lembra da crise em 2008 a 2010, a crise imobiliária, que atingiu Portugal e muita gente foi embora. E eu tinha uma igreja grande e fiquei sem ninguém. De repente... Contexto imigratório, né? Todo mundo... E não era assim, foi os imigrantes. Não, os portugueses foram para fora. Muitos portugueses indo para a Bélgica, muitos portugueses indo para a Suíça, muitos portugueses indo embora. Buscando alternativas. E muitos portugueses indo para o Brasil. Porque na altura, o Brasil começou até a colar, que era a altura da Copa, muita construção, né?
E eu lembro que na Venda do Pinheiro nós tivemos uma igreja que foi quase toda contratada por uma empresa espanhola que estava construindo estádio no Brasil. Bom. Então quase a nossa igreja inteira foi contratada, porque um foi levando o outro. O brasileiro tem isso, né? Um vai e carrega 20 atrás. E nessa fase a gente perde tudo. E eu cheguei na minha fase, no meu limite, que a gente vem para uma igrejinha pequena, nós estávamos num prédio enorme, né? Quase 900 metros quadrados, com quadra, com tudo. E vem para uma igrejinha que cabia 20 cadeiras. Eu tive que construir um púlpito altíssimo para fazer de armazém. Então, debaixo do púlpito era um armazém. Né? E uma igreja minúscula. E isso me frustrou muito. Porque, assim, você tá de uma igreja pequena e para uma grande é uma coisa. Agora, você vir de uma grande para uma pequena... E eu digo, não, já é a minha segunda vez, eu não fui chamado para ser pastor, nunca quis ser pastor de igreja, meu negócio era treinar, era ser evangelista, é meu sangue, né? O negócio é... Eu amo evangelismo, amo rua, amo treinar jovens para rua. E eu digo, não, eu vou criar um centro de treinamento, não quero... Só que minha esposa dizia assim, meu bem, esse pessoal... Aí nisso eu abro empresa. Abro um restaurante, abro lojas de produto brasileiro, né, faço parcerias, e me dediquei muito. E nessa fase eu estava no restaurante. E a crise, eu estava assim, naquela fase assim, não quero compromisso com a igreja. Mantemos a igreja, porque minha esposa ficou ali, não, tem os irmãozinhos que estão conosco, temos que honrar eles. Então eu estava na igreja, mas se o telefone tocasse, eu ia embora. E aconteceu muitas vezes. Eu estava no culto e ter que desaparecer do culto porque o restaurante estava precisando de mim. Né? E nessa fase de ida... é complicado, né? Deus é aquele momento. Dessa vez não foi tomando banho. Mas dessa vez eu digo que aquela angústia, que acho que Paulo diz, né? Angústia, Davi fala, né? A angústia do inferno se apoderou de mim. E nesse dia a angústia do inferno tinha se apoderado de mim. Né? Minha filha estava comigo, a Pia já tinha nascido, a gente estava com tudo, mas vivendo uma miséria espiritual, financeira, restaurante bombando, mas quando mais vendia, menos dinheiro tinha. Uma situação, digo, Jesus, não entendo, e aquilo. E nesse dia eu fiquei angustiado, eu até pensei assim, não, meu pai morreu, minha mãe tá passando mal. A gente só pensa... Só tragédia. Tragédia. Aí eu venho para casa. Quando eu venho para casa, eu vou para a sala, já entro no elevador chorando, vou para a sala e Deus me dá uma visão nítida, clara. Né? Eu dobro o joelho, ligo, e a música, eu só sei orar com música. Né? Já diz o Lucinho que oração não é, mas eu não consigo orar com música, sem música. Esse tempo atrás fui ver ele falava sobre isso. Né? Ah, o povo põe música na oração, mas comigo só funciona com música. Cara, eu acho que a forma que tu te conecta com o pai é algo pessoal. Né, eu cara? ponho a música e começo a chorar, mas eu não conseguia falar, não entendia o porquê. Aí eu só jogar para minha mãe, alguma coisa está acontecendo, e aquilo naquela época não era como hoje que o telemóvel, né? Porque a gente tá falando de um telemóvel com internet, acesso direto, de 10 anos para cá, acho que não tem nem tudo isso ainda. Né? Que isso era 2010, ainda não tinha esse WhatsApp, ainda não tinha, ainda era Orkut, tava entrando pro Facebook ainda, não, era o Skype, quando tinha muita sorte de conseguir ligação. Sim, nós estamos falando aí de 15, 16 anos atrás. 16 anos atrás. Só que nesse momento, Deus me dá uma visão muito clara daquilo que ele ia fazer. Eu sempre digo, Deus nunca me colocou uma arma na cabeça, nunca disse que eu ia morrer, né? Porque muita gente diz, Deus falou que eu ia morrer. Não, comigo foi muito ao contrário. Deus me deu a visão do restaurante, do segundo restaurante. Deus mostrou. E eu estava preparando, tinha visto a loja para o segundo restaurante. E Deus mostrou a abertura do segundo restaurante, o movimento, tudo como ia ser. Só que nesse período, Deus também era como se fosse uma visão. Eu estava no parque da cidade, onde começou a igreja, né, onde a igreja recomeçou. E eu via, assim, um monte de gente sentado. Que aí surge a unidade. Que eu começo a ver aquele monte de gente. Quando eles começam a levantar a cabeça, eram pastores. No meu sonho, na minha visão, que eu estava ali. Que eu ajoelhei, cochilei e tive sonho. Né? Era pastor, eu dizia, fulano eu conheço, Beltrano eu conheço, Ciclano eu conheço, mas e outros eu não conhecia. Eu dizia, mas quem são? E eu perguntava para a pessoa, por quê? Que era como se tivesse uma pessoa do meu lado, que é um amigo meu. Só que eu sabia que não era ele, eu sabia que era um anjo. Mas era esse meu amigo que estudou comigo, que a gente tem muito amigo até hoje, né? Que é o chefe Té, muito querido. Deus te abençoe, meu amigo. Que meu sonho é que um dia ele esteja aqui comigo, né? E o chefe Té sempre foi assim, aquele amigo que tá da hora da dor. Quando a coisa apertava, ele lembrava de... Sempre. A gente não falamos direto, não tem... Mas se a coisa não... vai apertar... Amigo não precisa estar, amigo precisa ser. Ele parece que é idêntico. A gente fala nos momentos cruciais.
E na minha visão era ele. E ele dizia assim, já te explico. E me levou em espírito para o restaurante. E eu vi um restaurante pro mano. Aí eu disse, que é isso? Ele disse, é o segundo restaurante que Deus tem para você. É o seu segundo restaurante. Diz que Deus, é o seu segundo restaurante. Aí eu volto em espírito, ele me leva para a porta da igreja. Aí entrava naquela igrejinha minúscula. De repente eu via gente chegando, aquela fila enorme de gente. E a gente na altura não tava nem com 10 pessoas direito. Tava coisa minguada mesmo, desanimado, morto. Né? Depois de ter tido uma grande igreja. E a gente volta pro parque, eu me lembro como hoje. E aí parece uma tela, assim, que eu via tudo ao mesmo tempo. A tela, e eu via os homens, e muitos eram pastores que eu reconhecia, né? E um é o meu amigo pastor Pedro, aqui da igreja Ebenezer, tava ali, que foi o primeiro que eu liguei logo a seguir, né? E via outros pastores, via a igreja e via os restaurantes. Aí fazia uma linha no meio, ele diz, agora você tem que fazer uma escolha. Se você optar por isso aqui, Deus vai te abençoar. E se você optar por isso aqui, Deus vai te abençoar. Eu digo, então eu tenho que escolher entre a igreja e o restaurante. Ele disse, sim. Mas se você escolher, Deus vai te abençoar. Aí eu digo, ok, se eu escolhesse a igreja, aí eu via... Aí nisso, eu via dois países onde a igreja nascia. Um, nós temos. O outro, nós pusemos o pé, até começou, mas não prosperou. Eu sei que na hora certa nós vamos voltar para lá. Né? E um é onde nós temos a igreja, que é a Suíça. Então tinha a Suíça e esse é outro país que Deus me mostrava na Europa, dentro dessa visão, que ia ter a igreja. Aí eu digo, ok, então eu tenho que optar entre um e o outro. Na hora eu fiz minha escolha, no meu coração. Eu não pronunciei, mas eu escolhi. Eu digo, eu fico com a igreja. Eu digo, foi para ela que eu nasci. Minha vida toda foi igreja. Na verdade, eu nunca tinha trabalhado até então. No Brasil, eu sempre... necessidade de trabalhar. Eu sempre vivi na igreja no Brasil. Quando eu tentei, nunca deu certo. Nunca tive carteira assinada. Nunca fiz nada. Minha vida foi o ministério, então... Eu digo sempre pro Lucas aqui, o Bruno também sabe, eu digo assim, olha, eu só tô aqui na fábrica porque eu preciso. Porque se a igreja hoje conseguisse me manter, eu tava na igreja, cara. Nossa, e foi um passo de fé, porque a igreja não tinha. Mas aí na hora eu falava assim, mas eu mantenho a igreja. Quem vai pagar a renda? Mas na hora de fé, fala, na meu coração, não sei assim, porque aí eu via a multidão e aquilo me alegrava, né? Eu digo, não, eu decido pela igreja. Aí eu perguntava, mas e esses pastores? O que que eles têm a ver com isso? Aí dizia assim, eles estão te esperando, porque eles estão todos desistindo do ministério. E você precisa incentivá-los. Uau. Aí eu digo, como assim? Eu digo, não, tá escolhendo a pessoa errada, eu tô pior do que eles. Porque no momento, por exemplo, eu tinha olhado para Pedro estava muito melhor do que eu. E outros que eu vi ali, que eu conhecia, diziam, eles estão muito melhor do que eu, não tem condição. Eu dizia, você precisa ajudá-los. E foi aquela altura, muitos pastores indo embora, essa igreja fechando, pastores dormia, não acordava, né? Fazia culto no domingo, segunda e ia embora, a igreja não sabia. Aí eu digo, voltei a visão, acordei, aí ligo pra minha esposa. Vou fazer um parênteses aqui, o que você acha disso? Cara, que dorme num dia, acorda no outro, não naquele tempo, hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo uma outra leva. Quem está hoje não compreende aquele tempo. Mas naquele tempo, nós tínhamos muitos pastores que não eram pastor. Pastores consagrados na TAP. Não eram pastores. Não eram pastores. O pastor não faz isso, não, né? Não tinha paixão pela alma, não tinha coração de pastor. Porque para fazer isso, pela TAP. Nós tínhamos muitos pastores consagrados pela TAP. Quem te ungiu a TAP? Foi nos ares, pastor dos ares. Eita glória! Não, eu estava nas asas do vento. Que talvez quem está nos assistindo em casa vai pensar, mas um pastor fazer isso? E eu já sabia que a tua resposta ia ser essa. Queridos, o pastor, ele chora pelas almas, ele dá a vida dele pelas almas. O pastor não faz o que faz. Isso não acontece. Aconteceu muita igreja sendo vendida, sem o pessoal saber. Né? Muita gente liga assim, o pastor desapareceu, foi embora, levou tudo. Nós vemos o reflexo disso hoje para nós, né? Porque a gente tentou arrendar um templo agora há pouco tempo, quando a gente fala, qual que é a atividade? A igreja. Não, para a igreja não. E antigamente era o contrário, todo mundo queria a igreja, porque a igreja era respeitada. Mau testemunho igreja, muito mau testemunho, muito nessa época. Mas aí foi esse tempo que Deus levantou a unidade. Então, convidei alguns pastores, mas eu não queria.
Eu lembro como hoje, conversei com um pastor que tinha um sonho, ele disse, não, sonho isso. Eu digo, pô, então você fica na liderança e eu trago o povo. E foi tão incrível que ele ficou na liderança em 2 reuniões. De repente ele teve que ir embora. Ele disse, é você que vai assumir. Eu digo, não acredito. É que Deus largou na tua mão, né? Aí a bomba ficou de novo na minha mão. E foi engraçado. Nós começamos uma reunião pequena. Eu lembro como hoje, éramos uns 4 na primeira reunião. Aí o pessoal ficou muito animado. Vamos fazer a segunda. Fizemos a segunda reunião, já tínhamos um pouco mais. E começamos a encontrar toda semana. Só que nesse período toda semana, deu 1 mês e meio, nós já estávamos com 20, 30 pastores reunindo. Aí veio quando a gente pensa, não, vamos criar alguma coisa, porque era só pro Barreiro. Na ideia, é só pro Barreiro, mas aí começou a vir pessoas, pastoras da Cochete, pessoas de Almada, pessoas... E começou a vir... Hoje a unidade abrange Portugal Não, todo, hoje né? a unidade, ela está centralizada. Até fora de Portugal também. Sim, fazemos alguns eventos fora, já tivemos mais fora, né? Mas hoje nós estamos muito concentrados na Grande Lisboa, né? Grande Lisboa, pega toda a margem sul, toda a Grande Lisboa. Pelo nosso tempo, né? Temos pedido, temos pastores no norte que pedem, né? Temos na altura tivemos na Espanha, né? Tivemos até uma reunião na Espanha da unidade, porque o pessoal vinha, pastores que estavam lá, vinha direto na unidade, e tanto eles pediram, nós chegamos a fazer, mas a logística, nós não estou a 100% pela unidade, né? Nós temos igreja, nessa altura eu estava aqui, então hoje nós estamos concentrados no apoiar e incentivar outros a fazerem o mesmo. Porque nosso negócio é que outros façam o mesmo. A unidade não é uma convenção, a unidade ela não é uma instituição. Eu sempre digo que a unidade é um grupo de amigos que se reúnem para se apoiar uns aos outros e que acredita numa nação transformada. Amém. Né? Quais que foram os maiores desafios, Alderico, no início eu vou dizer da Constituição da unidade? O maior desafio é entender que nós não somos, que o que nos une não é a igreja. Porque o que acontecia aqui em Portugal na altura, e eu participava muito, havia muito grupo de comunhão de pastores. Havia. E era uma guerra. Porque assim, todo mundo achava que estou na comunhão de pastores, até porque tinha aquele caso de muitos pastores daqui não serem pastores, né? Então, é o meu puleiro. Se eu estou na comunhão, se eu faço um aniversário dos jovens, todos têm que estar lá. Aí havia um brigueiro nas reuniões. Porque eu fiz, ninguém apareceu, mas no do outro todo mundo foi. Aí discutia, aí saía 3, 4 da comunhão. Aí eu fiz um culto de milagre na minha igreja, ninguém me apoiou. Então, para eles, o apoio era você estar na igreja deles. E o mais difícil foi você romper esse entendimento. Que o apoiar, nós não estamos apoiando a igreja, nós estamos apoiando o pastor. É pessoal. É pessoal. Eu digo, eu vou a alguns eventos, sim, de amigos, e se eu tiver possibilidade. Não me espere nas igrejas. Porque nós não estamos aqui apoiando a igreja, nós estamos apoiando o pastor. Que tinha muito isso, você é para estar junto e enfrentamos muito isso. Muita gente diz, eu sei porque vocês não apoiam, vocês tinham que estar lá. Nosso intuito não é apoiar a igreja, os eventos da igreja. Eu não tenho tempo para estar em evento de igreja, a unidade não tem tempo para estar em evento de igreja. Olha quantas igrejas somos, se a gente for estar em todos os eventos, e a nossa igreja? Tanto que até dentro do grupo da unidade eu sempre peço para ninguém pôr cartaz de evento de igreja. Por quê? Porque nós não estamos para ali para divulgar a igreja. Só se for uma coisa muito relevante. Pô, eu vou ter um evento que está relacionado com pastores. Para liderança. Aí sim. Não, eu estou fazendo um evento que é voltado para liderança. Então é importante ajudar os líderes. Aquele que tiver possibilidade de estar presente, amém. Vão. Divulgue. Não, aniversário de ciclo de oração, de jovens, de igreja. E essa foi a maior dificuldade, romper isso. E ainda é uma das grandes dificuldades, porque existe uma cobrança nisso. Você teve na igreja de fulano, mas na nossa você não vai. Você teve no evento de Petrano, né? Mas hoje, graças a Deus, isso é o mais difícil. Romper, eles entenderem que a unidade, ela existe para apoiar pastores. Né? E o nosso tempo ali é tentar trazer uma mensagem direcionada para pastores sair motivados. E no início nós tivemos um problema muito grande, porque começamos a ouvir alguns pastores chegar para nós e dizer, cara, eu venho na unidade, eu saio inspirado, mas chego na igreja, não é minha realidade. Não é a realidade da minha igreja. E aí a gente teve que rever. Foi quando a gente abriu para os líderes. Porque antes era só pastores. Então eu entendo que se um pastor faz e a liderança não recebe a visão, a maior barreira que ele vai ter é a liderança. Por quê? Porque nós estávamos no tempo de uma crise muito grande. Uma crise muito grande. As igrejas sofrendo, as igrejas não... Era um período muito difícil. Então o pastor dizia, gente, vamos para cima. O povo, vamos para cima como?
E força. Força. Então, quando a liderança está junto, ela recebe junto, ela volta para a igreja empolgada junto. Né? E é bênção, cara. Eu tenho participado das reuniões da unidade, os cafés da unidade, e a gente realmente sai fortalecido de lá. O último que eu participei, vocês se juntaram ali e oraram até pela vida do meu pai, né? E eu cheguei em casa e liguei pro meu pai. E eu disse, pai, hoje eu recebi uma oração em teu nome, cara. Que legal. E o meu pai ficou emocionado. Eu disse, olha, nós estamos lá em líderes, em pastores, e o pastor Alderico me chamou lá na frente, no altar. E eu fiquei de joelho e eles oraram por ti, pai. Eles estavam impondo as mãos sobre mim, mas era o Senhor que estava lá. E o pai, nossa, que alegria, que bênção. E eu acho que isso, cara, a nossa vida, a gente é pastor, eu sou pastor, você é pastor, mas a nossa vida, ela não se resume ao nosso ministério. Nós somos pessoas e eu vejo a unidade hoje justamente nesse sentido. Não um grupo de irmãos que está ali para apoiar as atividades do outro, mas está ali para apoiar o outro, a pessoa, o amor fraternal, o carinho, olha, o apoio, olha, cara, tu precisa de oração, eu vou orar contigo. Eu tenho aqui uma palavra para a tua vida, eu tenho aqui... o interpessoal, o relacionamento interpessoal. Isso é maravilhoso. E corrigindo aqui uma fala minha, que eu disse que não estamos aqui para apoiar a igreja, entre parênteses. Nós apoiamos a igreja na questão assim. Por exemplo, nós temos muita situação, e eu particularmente vivi isso agora, né, como você sabe, e eu passei por uma situação muito complicada esse ano, e tive amigos, porque a questão é essa, você contar, disse assim, cara, eu estou numa situação que eu não estou conseguindo. Aí os amigos veio para te apoiar a igreja. Eu fiquei quase, na verdade, 4 meses, que eu não tinha condição de pregar. Eu estava muito atribulado dentro de mim, uma situação complicada para resolver. Eu digo, não vou subir no altar, porque eu não tenho o que dar. E eu tenho que ter consciência disso. Né? Eu tenho consciência que eu não estou bem. Eu não estou bem emocionalmente, eu não estou bem espiritualmente. Eu estou precisando de Deus, eu estou buscando de Deus. E falei para alguns amigos, eu tive, nesse período, amigos que tinha culto no domingo. Eles fizeram agenda entre eles. Não, domingo foi eu, domingo vai você, domingo... E eu fui coberto por uns amigos. Ou seja, a igreja funcionou, os cultos não pararam, né? O pessoal na igreja foi fazendo, e eu tive recebendo. Eles cuidando de mim, cuidando da igreja. E é isso que é unidade. É cuidarmos uns dos outros. Já fizemos isso para outros. Tem pastores que chegam, olha, eu estou na fase difícil, eu não estou conseguindo. Nós vamos lá. Pastores que estão em burnout, e como nós temos, e cheguei, cara, eu tô nessa situação, eu não flui, não, estamos orando por ti, estamos juntos, oramos, porque a gente precisa encontrar esse ambiente de segurança. Infelizmente, o ministério ele se tornou um lugar de competição. Mas o ministério não é competição. Nós não estamos para competir com uma placa de igreja, porque o reino dos céus não é placa de igreja. Né? Agora, eu sempre... isso que não é discutido visão, nem ministério. Não discutimos visão, não discutimos doutrina, não discutimos maneira de como a igreja funciona, discutimos como o pastor está, como está a saúde espiritual, a saúde familiar, o que nós podemos fazer. Né? E tem sido muito gratificante. Nós tivemos um pastor que um dia ele pediu a palavra, né? E aquilo chocou muito, porque ele foi sincero, ele chegou lá na frente e disse, eu estou num ambiente seguro e quero abrir meu coração. E ele abriu o coração e disse, gente, eu estou numa situação difícil, meu casamento está acabando, eu não estou conseguindo pastorear, não há mais esperança para mim, está tudo se acabando, foi entregue à igreja, naquele desespero. Cara, você chegar na frente de pastores, sendo um pastor, e uma igreja até boa, e você falar isso, e dizer, e o meu maior problema está sendo meu casamento. E tudo parecia bonito. Ele diz, nós estamos à beira da separação. Cara, e a unidade abraçou, fizemos campanha de oração com ele, ajudamos, tá? Vimos ele, vimos a esposa, fomos ajudando. Hoje, ele sempre vai à frente e dizer, e quando é aniversário da unidade, ele sempre faz questão de dizer, eu fui esse, e hoje meu casamento foi restaurado pela unidade, hoje eu estou bem, tá pastoreando, Deus trouxe vida. Então isso é gostoso você ver, né? Pastores que muitas vezes chegam, tivemos um caso, ano passado, de um pastor que nos ligou, chegou e disse, eu estou no estado que o Satanás já soprou até suicídio no meu ouvido. Né? E quantas pessoas estão morrendo por falta de alguém para ouvir? Cara, só precisa de alguém para ouvir. Não precisa você dizer nada. Que eu digo, gente, conselho não é você falar. Você não paga um psicólogo para ele falar, você paga um psicólogo para ele te ouvir. E o que nós precisamos é, porque quando você está falando dos nossos ouvidos, porque quando você está pondo seu problema para fora, você mesmo está encontrando a solução dele.
É você incrível. Você tá saindo do meio do incêndio, né, você tá falando do incêndio, você tá vendo a solução do seu incêndio. Mas isso eu posso testemunhar porque esse momento que eu tô vivendo, eu encontrei em vocês apoio, eu encontrei em ti apoio, cara. Amém. Encontrei no Wagner apoio, encontrei o Wagner é lindo demais, né? Cara, ele é maravilhoso. Cara, é maravilhoso. Cara. E olha, vai sair, você volta e assiste o Pode Fé com o pastor Wagner Filho. Um grande homem de Deus. Maravilhoso, emocionante, você não pode perder. Já aproveita agora que você tá aí e já se inscreve no nosso canal, já curte, já compartilha essa conversa, já manda pro teu pastor. Vamos espalhar essa mensagem aqui e dizer, olha, pastor querido, tem cuidado para ti, tem abraço para você. Eu fui abraçado por vocês, cara. Ai, eu fui abraçado pelo Caleb, pelo Cariús, pelo Alderico, pelo Wagner, pelo Rogério. O Rogério é querido demais. Não, é uma equipe, cara, que eu digo, é um presente de Deus. Porque a amizade é um ambiente seguro. Porque dizer, é amigo é que você Rafael, confronta. Rafael, lá da linha de Cinta. O Rafael de Paula. Pastor a igreja Marcelo, linda, um homem que nos inspira. Porque é gostoso você estar vendo pessoas que te inspiram. E o Rafael é um cara que me inspira, porque eu vejo tudo que ele passou, o processo sofreu, viu? E como ele foi corajoso para recomeçar, para fazer. E tem muita gente aí, cara. E às vezes você tá sozinho no seu campo de batalha e achando que só tá acontecendo com você. E é importante o relacionamento que o cara vai dizer, não, eu passei por aí, deixa eu te ajudar. É verdade. Né? Eu passei por aí. Né? E minha esposa foi tão engraçada que no processo que nós passamos agora, ela dizia assim, isso não tem a ver com a igreja, tem a ver com o teu trabalho com pastores. Vamos escrever sobre essa situação amanhã, vai vir gente. E é isso, porque tudo que você passa é para ajudar o próximo. É para adquirir bagagem, para ajudar, é entender. Eu digo que nós temos que ter a autocapacidade de nos curar. É verdade. Né? E qual hoje que é eu acredito que ainda haja resistência de alguns líderes, alguns pastores com relação à unidade, talvez até que não entenderam o verdadeiro propósito, às vezes já passaram por alguns movimentos de comunhão, de algo assim, aonde o propósito era o ministério e não a pessoa do pastor, mas tu encontra ainda essa resistência? Sim, temos. E como é que você vê o desafio para superar isso, para ultrapassar essa resistência nesse meio pastoral? Nós temos algumas resistências, encontramos essas resistências, porque muita gente chega ali com aquela visão de... Deixa eu achar a palavra certa para não ofender ninguém. Não ofender ninguém. Mas, infelizmente, as pessoas chegam ali pensando no organização e no trampolim. Né? Chega ali, muita gente chega achando que vai ter uma oportunidade, não quer dizer que não vai ter, porque é um meio de contatos também, é que eu digo, a unidade ele gera contatos, né? E eu tenho pessoas que dizem assim, cara, se não fosse a unidade eu não conhecia ninguém, hoje eu conheço muitos pastores, mas tem muita gente que chega com o coração oportunista, e nós não temos isso conosco, né? Não acreditamos que ele é um lugar de oportunidade, é um lugar de oportunidade para ser curado, restaurado. Eu não sou um cara que gosto de promoção. Não faço, né? Tem uns que chegam pra mim, cara, você tem tudo, você não sabe aproveitar a oportunidade, você tem que explorar isso pra ser levado. E, cara, não é minha praia. Não dou aqui pra dizer, eu sou pastor de pastores, nem digo isso, jamais. Eu sou amigo de pastores e quero que eles sejam meus amigos e estamos juntos, apoiando um outro, aprendendo junto. Quando eu preciso, eu tenho pra quem ligar, quando eles precisam, ele tem pra quem ligar. E essa é recíproco, não tô ali para dizer, não, eu sou melhor do que você, até porque eu tenho pastores ali com mais bagagem do que eu, pastores com igrejas bem maiores, com resultados bem maiores, mas que eles estão precisando de amigos, e eu preciso deles como meu amigo. E pastor precisa de amigo, né? Como é que um líder pode buscar esse apoio, esse amigo, sem que ele pareça fraco? Como o caso desse pastor que você falou aqui. Foi lá abrir o coração. Relacionamento. Acho que o primeiro passo é o relacionamento. Você precisa estar aberto a se relacionar, porque quando você começa a se relacionar, você vai saber com quem confiar. E o fato dele sentir a unidade como um lugar seguro, para ele abrir o coração dele e expor talvez uma vergonha na vida dele, vamos dizer assim, é porque ele encontrou amigos. Encontrou amigos, né? Encontrou relacionamento, né? E transparência. Eu acho que é isso, a transparência. Porque a gente tá cansado de um cristianismo, e eu acho que não só a igreja, como próprios pastores, de competição, né? Tá todo mundo competindo para ser melhor que o outro.
Eu louvo a Deus que nós estamos numa geração nova, e essa geração é muito desprendida. Não digo no geral, mas já temos vivido uma geração mais desprendida, né, da defesa da placa, da defesa do ministério, não, mais simples, com maior número de sucesso até, mas com a simplicidade do evangelho, né? Tu sabe que assim, ó, eu tenho o Pó de Fé já há 2 anos, né? Que a gente trabalha esse projeto do Pó de Fé. E eu sempre tive envolvido com um ministério. E o meu ministério, o ministério que eu servia, não vou falar o meu ministério, mas o ministério que eu servia, ele Agora não... eu vou provar a pizza. Prova que é boa. Apesar que tá fria, né? Se você quiser, dá para os meninos esquentar ali no micro-ondas. Ele não apoiava o Pó de Fé. Porque na cabeça dele tinha que haver a logo da igreja. Eu tinha que promover a igreja. Como é que eu vou chamar o Alderico aqui de outro ministério, de outra igreja, para falar do que ele faz lá? Ele é um concorrente. Claro que não se usava essa palavra, mas tu via que essa era a visão. E eu acho isso um absurdo. Acho isso que não, para mim não cola. Não significa que eu não vou defender o meu ministério, o ministério que eu estou servindo. Agora, o fato de eu defender e a minha visão de defesa de uma placa de igreja, ela não se sobrepõe à de defesa do reino. E aí, para mim, não interessa se o cara vai vir lá na New Life, que é a igreja que hoje eu faço parte, ou se ele vai ir na MIF, desde que ele esteja relacionado na igreja. Sim. Né? Nesse processo de mudança, teve um casal que eu sou apaixonado por eles, são meus amigos queridos, que disseram: Pastor Newton, nós entendemos que nós não vamos estar com o senhor lá, nós vamos ir lá com o Alderico. E eu disse, yes. Glória a Deus. E estão lá servindo contigo e vão ser bênção. Canal de bênção. E já são, eu tenho convicção que são, porque eram bênção onde estavam. Então, como que você ultrapassa essa visão? Porque isso ainda está muito incrustado na mente dos pastores. Não, é a minha igreja, é o meu ministério, só eu salvo, só eu chego lá, só... Falta a unidade, né? Falta unidade. Porque, lógico, você tem que defender a placa do seu ministério nos lugares e nos momentos exatos. Você tem um ministério, Deus te deu a responsabilidade de cuidar de um ministério. Mas esse ministério não é a veia da sua vida. Está aí a própria prova que hoje você está em outro ministério. A gente passa, o ministério fica, né? Então, eu sempre tive essa defesa. As pessoas falam, por que você não faz... Por incrível que pareça, eu sou líder da unidade e não há café da unidade na minha igreja. É verdade. Quase não há. É verdade. Eu sempre tive o cuidado de não trazer nada para nós, para não dizer assim, não, tá se promovendo. Nunca anunciei um evento da minha igreja no grupo da unidade. Porque no momento que eu anuncio, eu tenho que assim, não, tá puxando sardinha e abro portas pros outros. Mas eu acho que é besteira, acho que você tinha que fazer um ali também. Não faz. Só se for, é aquilo que eu digo, tem que ser relevante. Para fazer tem que ser algo, por exemplo, fiz quando tivemos aqui, né, mas não fiz, mas mandei para os pastores individual, quando tivemos o evento do Billy Graham, a Escola André, foi feito na nossa igreja. Então aí sim, foi uma coisa para a nação, não era uma coisa interna da igreja. Entendi. Né? Quando eu gosto da igreja, é assim, a gente publica... Tem que ser, eu acho que quando eu vou pôr na unidade, eu tenho que lembrar que são pastores. Então, que alguma coisa seja relevante para pastores. Não, porque senão não faz sentido. E aquilo que eu digo aí, senão eu vou cair no meu erro, que não é para convidar para festa jovem, eu vou convidar. Não é relevante. Agora, não, tô dando um seminário para líder, vindo um cara top para líder. Aí, muitas vezes, a gente fazer na igreja, faz logo na unidade. Pois. Eu digo, se é relevante, eu não vou fazer na igreja. Eu pego meus líderes... reúno na unidade e não põe o nome da igreja, põe o nome da unidade. E muitos eventos têm acontecido assim. Top. Muitos eventos é assim, vai estar conosco, mas é relevante para a unidade. Então vamos fazer unidade. E isso é um coração que já começou a surgir em todos. Muitas vezes o Ademir, não, tem isso aqui é relevante para a unidade. Então não vou fazer para a minha igreja. Apesar de muitas vezes fazer até, e já chegou ele trazer o ano passado, pessoas, um cara bom que ele ia fazer na igreja. Ele disse, não faço, nem vamos fazer na minha igreja. É relevante para a unidade. Aí fizemos até na igreja do Wagner. A gente vai mudando. Tem esse coração. Teve outra vez? Não, o Ademir trouxe. Não, mas é relevante. Vamos fazer. Tu sabe que no último dia 29 de março agora, nós estamos gravando, sem entender, a gente está gravando esse episódio antes disso. Hoje
Nós estamos gravando hoje, é dia 19 de março, tá? Então, mas esse episódio só vai ao ar em abril. Você vai assistir ele em abril. No dia 29 de março, eu estou recebendo aqui na minha casa um amigo muito querido, muito especial, que é o Fabinho Vargas. O Fabinho, ele tem um ministério que ele trabalha com líderes, com liderança, e com foco até dentro do casal liderança, que ele faz um seminário de empreendedorismo para casais. Mas esse empreendedorismo não é business, não é negócio. Ele, claro, fala também de negócio, mas esse empreendedorismo tem a ver com liderança. É empreender igrejas, é empreender líderes, é empreender... E geralmente quando você fala igreja, é o pastor e a pastora, é o casal que está ali sempre à frente, né? Então ele faz esse trabalho. Eu poderia ter feito esse trabalho na nossa igreja e trazer a brasa para minha sardinha, como diz aqui o português. Mas eu entendi que o Barreiro talvez seria um local fora do que poderia ter mais sucesso, mais resultado esse evento, porque vai beneficiar todos nós como pastores. E eu fui procurar igrejas para fazer isso. Eu não queria, como é um evento gratuito, a gente não tem custo, a gente não tem nada, não vai aparecer nada no sentido de ministério, não é um evento de um ministério específico, tem nada a ver com isso. Eu disse assim, cara, eu preciso achar uma igreja. O Rafa emprestou a igreja lá, vamos fazer aqui, eu quero oferecer o coffee break. Então os pastores que forem vão e é fantástico. E eu posso falar, apesar de eu estar gravando antes, querido, eu posso dizer, ó, esse evento é uma bênção, cara. E não é o evento do Niltinho, não é o evento da New Life. Não, é um evento que é para quem entender que, olha, isso é para o reino, cara. É para o reino, mas essa visão que tem que ter de reino, né? Quando eu comemos agora dia 5, eu antecipei o café, nosso café é sempre terceiro sábado, que vamos receber esse casal. Esse casal estava vindo para a nossa igreja, né? Só que é um casal também muito voltado para liderança e liderança ministerial. Eu digo, mas o que eu vou... Rose, como é que é o nome? É um casal de americanos. Americanos, né? São americanos, ela é psicóloga, ele é CEO de uma grande empresa. Deixa eu ver se eu pego, né? E eles são muito bons. Eu também tenho só aqui o nome. Cara, e aí, nós abrimos mão, podia ter fazer Eu tinha pensado em fazer um encontro para casais, com os casais da igreja, até que estamos restaurando o Ministério de Casais, mas entendemos que seria mais importante apoiarmos os pastores, até porque nunca existe nada voltado para pastores em relação à família, né? Então vamos fazer esse tempo para a família. Eu gostaria de fazer algo diferente, gostaria de levar os pastores para um hotel, mas a unidade não vive de recursos, né? Nós não temos, então, mas era muito importante. Claro. Seria super mas interessante. Mas eu acho que vai chegar esse tempo. Em nome de Jesus, é o nosso sonho. Vai chegar. Nós temos um sonho desse, ter um local de restauração para pastores, temos pessoas, porque eu tenho que entender que não sou eu que faço. A gente tem que se cercar de pessoas. Tem muita coisa que eu não vou conseguir fazer. E a gente tem muita essa que sabemos onde podemos ir. E Deus colocou pessoas ao nosso lado, como o pastor Wagner, o Ademir, o resto da direção. São pessoas que agem em áreas. Tem umas meninas, né? Pastora Karina, pastora Núbia, que alcança as mulheres, para que a gente possa ter esse braço. E eu sonho que a gente tenha um local onde os pastores podem ir, um lugar seguro, onde eles podem ter o seu tempo, né? Criarmos um centro de apoio, não um centro, mas um centro de apoio. Hoje temos de acolhimento, o pastor quer tirar as férias, tem lá temos advogados muito, como temos o psicólogo doutor Sérgio, né? E outros psicólogos, mas o doutor Sérgio tem sido uma bênção. E muitos pastores chegam, líderes, e caminham para ele. Digo, olha, tem essa área aqui, vai comigo, nego. Mas temos um cara que apoia, e ele tem apoiado muito a unidade nisso. É um grande homem de Deus, apesar de não estar muito tempo com a gente, né? Até porque ele atende sempre aos sábados, mas ministra muito. E tem apoiado muitos pastores e líderes. E a gente sempre indica, né? O pastor diz, olha, eu estou precisando de terapias. E tem um local onde a gente possa ter isso. É benção. Já teve um tempo que eu quase tenho um passe de fé, né? Corri atrás, um espaço conseguimos passar até muito bom na altura ali em Almada, né? Onde era uma associação, uma desse. Íamos alugar para fazer o centro da unidade. Ia ter os escritórios, pastores atendendo, pessoas da liderança. Mas aí tinha um problema depois de subir no telhado e os custos eram muito mais altos, nós não tínhamos recursos para isso e demos um passo atrás. Tudo esse tempo. Eu creio que vai chegar a hora que as coisas vão acontecer. Mas a unidade é esse lugar e o nosso lema é uma nação transformada. Para transformar a nação, precisamos de pastores curados e restaurados. Amém.
né? E igreja não é concorrente, né? Não. Igreja não tem concorrente. Eu fiz né, um artigo para uma revista que uma vez me pediram um artigo sobre ministério. O tema era por que há tantas igrejas? Isso é uma pergunta fazendo, por que tem tanta igreja? Assembleia Batista, Presbiteriano, MIF, New Life, Vida Nova, Vida da Fonte, e cada dia tem mais não. E realmente, é uma interrogação que fica, por que tantas igrejas, todo mundo? E eu cheguei numa análise, não vou dizer que foi uma pesquisa, mas uma análise geral, eu entendo que cada igreja ela se desenvolve, ela age numa área diferente. Exatamente. Né? O nosso campo de atuação é muito diferente do campo de atuação da New Life. Campo de atuação, ministerial. Então, eu chego à conclusão que nós estamos trabalhando para quem? Para o reino de Deus, todos. E nossa função, mas nós entendemos na Bíblia que nós somos uma base, nós somos um quartel. Cada igreja é um quartel. E aí eu paro, e a nossa defesa é os céus. Nós estamos defendendo uma pátria celestial. Aí a gente olha para a terra, temos. Porque tem fuzileiro, marinha, aeronáutica, exércitos. Vários segmentos com a única missão. Defender aquela terra. Defender uma pelos ares, outra pela terra, outra pelos mares, outra pelas matas, outra não sei por onde. Mas todo com a só missão. Só que é importante que elas estejam em sintonias. E que elas reconheçam a área um dos outros, senão a destruição. Amém, cara. A destruição. E a igreja não é diferente. Cada igreja ela atua numa área espiritual diferente. Um é forte na adoração, outro é forte na intercessão, outro é forte no evangelismo, outro é forte na palavra, outra é forte na ação social. Cada uma tem um ministério. Só que a gente precisa entender o campo de atuação da outra. Senão, a gente se mata. Amém. E o que acontece é isso, estão se matando. Eu já recebi essa pergunta aí também. Já tive que responder essa pergunta aí na frente de quase 500 pessoas. Por que tem tanta igreja? Agora eu conheço a sua visão disso. Essa é a minha e a sua. Me diga lá agora. Assim, eu louvo a Deus porque no dia, ao mesmo tempo em que eu fiquei apreensivo com aquela pergunta, o Espírito Santo me deu graça na hora. E a resposta que veio para que eu respondesse foi pela graça e misericórdia de Deus. Por que tem tanta igreja? Pela graça e misericórdia de Deus. Porque Deus ama tanto o povo que Deus colocou uma igreja para cada tipo de gente que está ali. Porque eu, com a New Life, eu não vou conseguir alcançar, talvez, um nicho de pessoas que a MIF vai chegar lá, que a igreja do pastor Wagner vai chegar lá. Mas é isso que eu digo, porque assim, ó, tem gente que não tem jeito nenhum para marinha, mas tem para aeronáutica. Exato. E vai ser um bom, né? Outros não tem nem marinha, mas é um bom soldado. Então, eu sempre digo que nós somos um exército. Exatamente. E estamos defendendo uma pátria. E nós temos que andar alinhados. Estamos defendendo uma pátria, cada um na sua área de atuação. Aí que eu preciso entender qual é a minha área de atuação. E quando eu entendo a minha área de atuação, eu respeito o outro. E é incrível, os pastores no início, hoje, infelizmente, não tem tanto, por estar muito fora, muito ausente da própria cidade, e muitas coisas, a gente terminou não tendo tanta influência na cidade hoje. A nossa maior influência foi o Barreiro, que era a cidade onde estavam. Hoje, muitas igrejas passaram. Mas era incrível, porque o pessoal fica assim, como é que você entra na igreja de fulano, você prega lá, você... Tinha um pastor aqui que ele ia de férias, eu assumi a igreja dele. E nós, eu tenho igreja na cidade. E não havia medo. E nem dele, nem da tua parte. Nem da minha parte. Nós tínhamos uma equipe de pastores aqui, principalmente pastores portugueses, que a gente tem uma boa aliança. E eu ficar ali, olha, eu vou de férias, você pode cuidar da minha igreja? E a igreja é 2 quadras depois da minha. Vamos embora. Né? E a gente tava lá. E quando eu ia, você pode estar aqui. Mas isso é entendimento de reino, cara. Né? E temos hoje, não temos essa fluência dentro da cidade, infelizmente, por estar muito fora. Tem o Henrique, por exemplo. Eu viajo, eu posso convidar com ele. Ele sai, agora mesmo, eu vou ter que ir pro lugar, cara. Você pode ficar na minha igreja? Você tem um líder seu de confiança para vir? Ou seja, a igreja dele é uma 4 depois da minha. Então, isso é questão de entender. Ou seja, eu sei até onde ele vai, eu posso confiar nele. E você transmitir essa confiança. Porque, infelizmente, quando você não entende isso, você compete com o outro. Você quer mostrar que a sua igreja é melhor do que a outra. Você quer mostrar que você faz um trabalho melhor que o outro. Eu não faço um trabalho melhor. Eu faço um trabalho melhor, bem feito naquela área que eu atuo. Mas não vou chegar à área que a New Life atua. Que ela faz melhor. É a área dela. Eu não vou alcançar todos. Mas é essas picuinhas que a unidade está aí para
para desmistificar essa coisa toda. Olha, esse é o nosso desejo, né? não é? É uma guerra para isso, mas cara, mas tu tem um intercessor aqui também. Vamos, isso, hein? um dia a gente chega nisso. Né? Alderico, a gente tem visto muita, e hoje cada vez mais, talvez pela facilidade de comunicação, talvez por uma graça de Deus no entendimento de que muitos pastores hoje já entendem essa visão que nós temos, né? No sentido de que eu não tenho por que esconder as minhas fragilidades, mas eu encontrei um bom amigo, Cristo, e nele eu posso confiar, e ele me deu amigos onde eu posso abrir meu coração. Mas o fato é que ainda existem muitos pastores solitários no ministério, né? Você enxerga isso? Você vê que a solidão ministerial ela é real? Sim, tem muitos ainda. Hoje tem muitos. Até por traições, até por não saber confiar. Confiar é uma arte, né? Não é fácil confiar. Porque a gente pode estar até junto, mas não confiar. Porque o confiar, há um certo cuidado daquilo que nós confiamos. E você só vai poder confiar quando chegar numa hora crucial e você entender que a pessoa está ali. Né? Existem muitos pastores solitários, né? Porque não encontra força. Né? Se isola porque não tem força, a gente vê muito isso. Né? A gente tem um trabalho árduo em cada café. As pessoas dizem, pois o cartaz, não. É um trabalho de ficar mandando mensagem, para ter muitos que você tem que ligar. Né? E eu vejo o resultado. Eu sempre digo, antigamente nós tínhamos um trabalho mais em cima, mas Deus deu uma graça a toda a direção da unidade, que queira que não queira, nunca procuramos isso, mas a unidade hoje, a direção em si, está num momento muito bom de ser um ministério. Pessoais. Então, quando nós começamos a unidade, alguns pastores eram só pastorzinho da sua igrejinha ali e tudo bem, tinha tempo de sobra. E hoje estão todos voando alto. Né? Então, tá sempre difícil, que as agendas do povo tá... E Deus tem dado, a direção da unidade tá assim. E glória a Deus por isso. Mas antes a gente sentava, a gente dividia pelo... olha, nós temos uma base de dados, né? Então, do número 1 ao 20 é responsável de fulano ligar para o pastor. Então, o pastor recebia uma chamada nossa. E a frequência era maior no café. Porque esse trabalho tem que ser feito. Hoje nós não temos tempo para isso. Infelizmente. E não temos recurso para pôr uma pessoa. Mas nem é uma pessoa, tem que ser os pastores mesmo. Esse trabalho é algo muito pessoal. Pessoal. Né? Mas existe muitos pastores sofrendo sozinho, existe muitos pastores. Porque assim, é aquilo que eu digo, você me vê, você não vai saber o que está por trás de mim. Eu te vejo, eu vou dizer, não, meu tio é um cara, tem um podcast que top, tá voando. E na verdade, às vezes você tem seus problemas, suas guerras, suas lutas. Às vezes não, eu tenho. Eu sei disso, eu sei disso que eu sou seu amigo. Você é meu amigo. Eu sei disso. E eu encontrei em você um ombro seguro onde eu podia... Eu abri para você situações que eu estava vivendo ali com problemas graves para mim, no meu ponto de vista, reais, e que eu precisava de aconselhamento. Mas é isso, até a gente entender esse lugar é difícil. É difícil a gente entender, porque você... E às vezes eu vejo na própria unidade, chega pastores lá que a gente vê e diz, não, esse cara tá tudo bem, mas de repente você cava um pouquinho. Não, tá... Né? Eu fiquei muito feliz nesse café mesmo, o pastor Rogério Machado. Né? Tava lá no bênção. Por mim. Ele é o que fez a oração, ele é muito... E eu gostei, porque o pastor Rogério teve uma fase difícil, né? Ele teve, me fugiu o nome, falei agora há pouco... Burnout. Né? E ele compartilhando pro outro, ele disse, cara, foi aqui que eu fui curado, pastor. Eu pude ligar pro pastor, eu pude dizer que eu tava em burnout, eu pude dizer que eu tava desistindo de tudo, e a unidade orou, e hoje tá lá, hoje ele é um exemplo, tá ali do nosso lado, nos apoia, leva a gente. Pastor Rogério, queremos o senhor aqui nessa mesa. E vale a pena. Esse testemunho, hein? Ele... Pastor, bombadão. O bombadão. Até bombadão ele ficou, porque você veio antes. Você vê? Nossa, o pastor tá top demais. Ele foi orar por mim, eu disse, se ele botar a mão na minha cabeça, ele me arrebenta. Ele tá todo... Bombadão. Uma bênção. Né? E isso é gostoso de ver. Né? E aquilo que eu disse, o gostoso de ver é você saber que você também pode confiar. Não as pessoas estão esperando de você. E nessa fase, né, que eu passei, foi difícil. Fase de traição, de calúnia, brava, vocês sabem, né? Que não vou falar aqui, lógico. Mas foi muito difícil demais, né? Até por ser pessoas que você anda junto, e a traição vai sempre acontecer. Só com quem tu anda junto. E só com quem você anda junto. Infelizmente. Mas eu confiei, cara, a gente tem que faltar a confiar.
É que sempre isso. quem não anda contigo não vai te trair, porque você já não... É só com quem anda junto. A traição é um sentimento que E é a o traição... corte de um vínculo. É, Então tem e que é ter o sempre vínculo. onde você não espera. Né? Não é pessoa que te conheceu ontem, pessoa que anda com você há anos, está do teu lado, sonha o mesmo sonho, parece que tá junto, mas basta. Aí você vai conhecer os corações. Mas Deus é incrível. Ele sempre avisa. Nós que não prestamos atenção. É verdade. Né? E aí depois nós somos o quê? Discípulos de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Amém. Então se você é discípulo de Jesus, você segue a pisadura do Cristo, do mestre. Então seu discipulador. Seu discipulador foi traído, foi rejeitado, foi humilhado, foi acusado e abandonado pelos seus melhores amigos, né? Pedro, Lucas, João, Tiago. Todo mundo deixou ele. Todo mundo abandonou. Mas ele cumpriu a sua missão até o fim e deu uma oportunidade ao que havia negado. Ele foi amigo de Judas, sabendo que Judas ia fazer o que fez. Ele foi amigo do Pedro, sabendo que o Pedro ia negar ele lá e trair também. Né? E isso é a nossa jornada. Nós vamos ter o traidor. Quando eu me formei, eu lembro como hoje o pastor pregou, ele falou: vocês estão preparados para ir para a selva? E a gente tá sempre sonhando que vamos agora para a obra, Deus aí. Né? Vocês estão pensando que vão arrebentar? Não, vocês vão ser arrebentados. E aquilo que gravou na minha mente, ó, vocês vão encontrar urso, leões, trigue e bicho periquito. Isso é que forma o ministério. Aí você vai ter, bicho preguiça é aquele que você vai ter que sempre carregar nas suas costas. Nossa. Aí, Lucas, tá vendo? Sempre você vai ter que carregá-lo. Né? Você vai encontrar os leões selvagens. Você vai encontrar tudo. Então, meu querido, bem-vindo ao ministério. Agora, nada melhor do que um pastor apoiar outro. Com sinceridade, com simplicidade, com amor. Encontrar um lugar seguro. Interessante ver, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus e passou por momentos muito difíceis, de angústias profundas, depressões. Elias, um profeta ousadíssimo na mão do Senhor, a Bíblia dando testemunho, ele um profeta do Senhor mesmo, um profeta, homem de Deus. E cansado, só, em ponto de ele achar que só tinha ele de que restou mais ninguém, e enfrentou essa solidão. Então, a gente, por natureza, e nós vamos passar por essas mesmas coisas. Agora, como pastor, e olhando para a igreja que nos assiste aqui, não só para pastores amigos, você é pastor amigo, nosso irmão, e talvez você está enfrentando um momento de dificuldade como esse. Eu quero dizer aqui, em nome de Jesus, você pode contar. Você pode contar comigo, você pode contar com o pastor Alderico, com a unidade pastoral, você pode contar com esse canal aqui. E olha, em nome de Jesus, é um bálsamo, viu? Eu encontrei um amigo aqui, me ouviu, me aconselhou, ainda por tudo que ele ouviu, ele ainda hoje me liga, diz, vamos tomar um café, vamos embora. E o bom é isso, esse lugar neutro, né? Não eu queria até agradecer aqui a pastora Silvia e o pastor Luiz, são os pastores da igreja unânime de Setúbal. Em Setúbal. Cara, no meio da nossa crise, eu e minha esposa, foi muito difícil o que nós passamos. E esse lugar, te chamar para jantar, cara. E diz, não, é só para cuidar de vocês, tá ali jantar, Deus, né? Jogar conversa, você sai curado, você sai restaurado. Então, isso é o que sente que você tá precisando, sem você precisar falar, né? E esse lugar foi tão incrível, a gente tava numa semana assim tão difícil, e há tempo que elas vêm, realmente, há tempo que eles convidaram, e a gente sempre jogando pra frente, mas foi a hora certa, e a gente foi pra casa deles, cara, foi uma coisa simples, um tempo maravilhoso, que a gente saiu de lá, pá, a gente precisava disso. Não foi um tempo de oração ou de palavra. Não, foi só aquele tempo de estar junto, de você compartilhar algo e estar ali. Luiz e pastora Silvia. Pastor Luiz e pastora Silvia são um casal de exemplo. Não, eles são maravilhosos. São um casal de pastores portugueses, têm feito algo incrível. Incrível em Setúbal, uma igreja linda, igreja unânime. Né? E tivemos lá no outro café. Tivemos um café lá. E eles são queridos. O que a igreja pode fazer para ser mais acolhedora com seus líderes? Estamos falando aqui da unidade pastoral, mas cada pastor tem os seus membros, né? E às vezes o membro não consegue enxergar a vida do pastor e entender, olha, poxa, hoje é o meu pastor que precisa de mim. Se eu vou fazer a analogia bíblica, talvez o irmão pense assim, eu que sou a ovelha, é o pastor que tem que cuidar de mim.
Mas a verdade, a ovelha fornece a lã para aquecer o pastor, né? A ovelha serve alimento para o pastor, serve de alimento para o pastor, né? Como é que o senhor enxerga hoje? O que a igreja pode fazer na prática? Eu sempre digo que esse é um lugar perigoso. Agora, você entrou num lugar perigoso. Você entrou num lugar de dinamites, né? Porque realmente, eu acredito que é uma situação muito complicada. É que eu acho que também porque a igreja, antes de ser pastor, eu também sou ovelha, você é ovelha. Por isso que está o segredo de você ter um grupo de pastores amigos. Porque eles estão falando a tua língua. Eles vão te entender, a igreja não vai te entender. Então a igreja ora pelo seu pastor. A igreja ora pelo seu pastor. Lógico que tem crentes que são pessoas que te abraçam. Tem. E a igreja tem maturidade. A igreja tem que ter maturidade. O difícil, e eu senti isso na pele, é você formar uma liderança que você não pode confiar nela. Isso é difícil. Você tem uma liderança e acha, não, ela tá pronta. E você descobre que ela não tá. Né? Mas você vê pessoas simples que estão ali, que muitas vezes você não estava vendo, não estava enxergando, e essas pessoas dizem, não, eu estou contigo. Uau. Eu estou do teu lado. Não, fala o que quiser. Olha, tem pessoas que foram confrontadas, dizem assim, você tá... é o meu pastor. Glória a Deus. Né? E no meio de tudo aquilo, e tá ali, e se dá, e ver Deus mudar a tua história. Porque você tem que decidir ser mudado. Né? Ou você assume o fracasso, ou você aceita, né? E tem gente que chega pra mim, cara, como é que você superou tão rápido? Porque nós perdemos... Você conheceu a nossa igreja, foi assim da noite pro dia, mas da noite pro dia Deus restituiu. E muitas pessoas vêm me perguntar, cara, porque muita gente sabe a nossa história. E aí que eu digo, como você tá com pastores que você pode... No meio ambiente, você não tem que se esconder. Pra desistir, né? Não, tudo. Você tinha tudo pra parar, tudo pra parar. Aquilo que eu digo, 4 meses sem... Não, eu pensei em um monte de coisa, mas eu digo, não, eu não vou deixar que os meus inimigos, né, porque eles não são, porque na verdade não são os meus inimigos, são inimigos da obra de Deus. Aí foi porque foi claro, Deus falou isso comigo, eles são teus inimigos ou são teus inimigos da minha obra? É da obra de Deus. Cara, ninguém prevalece contra a obra de Deus. Ninguém prevalece. Eu quis fazer muita coisa, quis. Ixi, sou sanguíneo. Desejo do nosso coração. Não, quis fazer muita coisa. Mas toda a palavra de Deus foi ministrando. E Deus fez tudo no tempo certo. Me tirou daqui. Um tempo que ele ministrou meu coração. Ele foi falando, me ensinando. E aí, tudo quando eu ia fazer, Deus disse, você vai fazer ou vai deixar eu fazer? Porque sabe quando vem a glória de Deus? Não é quando você se alegra com a derrota do outro. E uma coisa que eu aprendi, eu não oro pelas derrotas deles. Eu oro pelo sucesso deles. Eu oro, sabe, minha oração, e eu tenho falado na igreja, nós não falamos, a nossa oração aqui é que Deus abençoe. Daí colheita vem, mas cedo ou mais tarde, anos depois, porque nunca é no nosso tempo. Mas né? Por meio da vontade e fosse amanhã. Só que você entende, quando você se lança em Deus, você é curado. Amém. Aí quando você é curado, Deus faz, não é você que faz. Cara, e de repente a gente vê Deus salvar tanta gente. Nós tivemos um batismo no meio disso, já vamos ter outro batismo. A igreja tá cheia, Deus trazendo gente. Cara, tem hora que eu falo assim, então esse povo surgiu. Né? E pessoas que estão contigo, você assim... Tem um casamento que eu digo assim, esse eu nunca acreditei que ficasse. Mas foi o primeiro que disse assim, tô aqui. Uau. Tô aqui. Eu falo pra eles, gente, eu tenho certeza que vocês não iam... E tá de verdade, sabe? Aí você começa a descobrir... Aí eu entendo que Deus forja uma liderança, tá forjando. E é como diz, hoje eu creio... Hoje, cada vez mais, sempre crio, mas cada vez mais eu creio... Quando Deus revela algo que é dele. Né? E às vezes a gente fica assim, com dó. E eu entendo que tem um período para tudo. E as coisas não acontecem por acontecer. Tem um propósito. Tem um propósito. Né? Infelizmente tem maneiras que acontecem que não deveria ser assim, mas tem propósito. Ok? As coisas se diziam pelo caminho. Mas o meu coração é esse, que Deus abençoe, que siga, que o reino cresça. Amém. Né? E que a glória de Deus se manifeste. Né, se eles estão bem, também não estão incomodando a gente. Não está incomodando. Quem tá bem não tem tempo para incomodar os outros. E você que faz sua história. Cara, ou você que faz a sua história, ou você assume uma história de fracasso, de derrota. Ou você é uma vítima, ou você é uma vítima, ou você é um herói. É um herói. É isso. Aí você decide, você quer ser a vítima ou você quer ser o herói da sua história? Aí, ó. Né? A decisão é sua. E pode ser que você deixe até errado. Mas, querido... Levanta, joga o pó pra fora. Pede perdão e vai de novo. Nossa, veja o que Deus prometeu, eu digo, eu sempre preciso de uma palavra de Deus.
E às vezes, quando a coisa de Deus, só passa uma palavra. Porque se eu tiver uma palavra, cara, é com ela que eu luto. Eu preciso ter uma palavra de Deus. E é aquilo que Deus sempre ministra uma palavra. Ela queima, fica lá. Né? Então, é o que eu digo, nada acontece. Deus dá uma palavra, é nela que eu tenho que confiar, na palavra. Se Deus disse, pode passar tempo, estação vai acontecer. Amém. Então, você tem que se levantar. Eu levanto, às vezes eu olho na rua, um olhando de lado, outro lado. E o maior segredo, eu tive amigos que me ajudaram. E onde estavam esses amigos? Pastores. Glória a Deus. Pastores. Foram os pastores que me apoiaram, me ajudaram, me sustentaram, né? Pastor André Chalite, saía lá do Porto, cara, apanhava um autocarro de manhã cedo para passar o dia comigo. E apanhava o autocarro à noite para ir embora. Vinha de lá. Quero aproveitar aqui, pastor, e honrar a vida do pastor André. Pastor André, um beijo no seu coração. Porque o pastor André abriu portas para o Pó de Fé aí com grandes nomes. A Unidade abriu portas aqui com grandes nomes. O pastor André é um querido. Olha, o Luciano Subirá, o Cláudio Duarte, olha, o Marcos Eber. Então, assim, pastor André, um coração enorme, visão de reino. Né? Talvez outro pastor ia dizer assim, não, isso é para minha igreja. E ele disse, não, nós vamos aqui, vamos organizar. E você entender, o cara isso é maravilhoso. O cara tá vendo um momento ímpar, o melhor momento da história dele no ministério, a igreja crescer. Cara, no meio disso ele ligar, hoje eu vou passar o dia contigo. Passamos o dia os dois andando à toa em Lisboa, um dia inteiro andando. E Deus tá honrando a vida pegar o autocarro de volta, mas só para estar ali, me ajudando, né? E Deus me deu um presente, né? Eu sempre digo que é um presente. Ele fala que é uma lembrancinha. Deus me deu o Daniel Cures no meio de tudo isso. Que tem sido um amigo, né? Um pastorzão, um irmão que tá ali, incentiva, tá junto, sonha. Pastor Daniel é o nosso co-host aqui, que hoje faltou. Vou descontar do ordenado, que ele não ganha. Mas se ele estivesse aqui, eu não teria espaço para falar. Pois é. Fala, né? Ele fala mais que o homem da cobra. Se ele... É ou não é, Lucas? O quê? Não fala. Não fala, né? Se ele estivesse aqui, no último podcast que a gente fez junto, eu falei para ele, eu posso falar agora? Então não poderia ter falado esse tempo todo. Pastor, como é que o senhor vê a nova geração de líderes? A gente já está caminhando para o final aqui, que se demorar mais também vira sequestro. Né? Já está. Como é que o senhor vê a nova geração de líderes que está aí, Deus tem levantado? Será que a gente está preparado para os desafios que vão vir para frente? E como é que o senhor enxerga o papel da unidade pastoral na formação desses novos pastores que estão chegando aí? Olha, eu creio que nós temos duas realidades nesse momento, né? A realidade daqueles pastores que estão chegando, que vêm de ministérios fortes, né? Que tem apoio, cobertura do ministério. Também temos a realidade daqueles pastores que estão começando, surgindo em Portugal, pessoas boas, mas que estão só, né? Que estão só. E vai encontrar as dificuldades da vida ministerial, na caminhada. Mas eu creio que nós estamos num momento muito bom de pastores. Eu acho que nós estamos num momento bom de liderança em Portugal, porque, como eu disse, uma liderança passada era a liderança consagrada na TAP. Né? Difícil. Hoje nós temos pastores bons chegando, pastores inteligentes, pastores com experiência, muitos pastores novos com coração no lugar. Chamado, né? Chamado, queimando. Então, igrejas que estão nascendo, que hoje eu estou, glória a Deus, estou vendo igrejas maduras nascendo, igreja com estruturas. Lógico que vai ter aquele momento, nós estamos, né, de dificuldade, que vamos ter sempre. A Bíblia diz, não mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo. Então, anime sempre. Né? A luta, a perseguição vai estar sempre ao seu lado, é sua amiga de mão dada, gêmea, só vai te deixar no dia que você for para a glória. Então, temos que ter clareza disso. Porém, hoje eu vejo uma geração muito boa de pastores. Lógico, como sempre, nós temos de tudo, né? E temos também uma geração que agora eu tenho que procurar palavras, porque as palavras que vêm na minha mente não são... Frágil. Talvez. Mais frágil, mais fraca também. Uma geração que precisa... Né? E eu sempre digo, estou gostando de uma geração que está chegando, que tem uma geração aprendendo a cultura portuguesa, alcançando portugueses.
Nós temos que ter sempre em mente. Eu tenho uma coisa comigo que nós não somos nem... Pessoas dizem, você está focado. Eu não estou focado em ganhar português, também não estou focado em ganhar brasileiro, não estou focado em ganhar africano, estou focado em ganhar almas. E a igreja é composta de almas. Mas eu tenho que ter lembrança que eu estou plantado numa nação. E eu preciso ganhar da terra. Amém. Lógico que vamos ter de tudo. E hoje, nesse momento, se você é coreano, você vai ter mais coreano na sua igreja. Se você é indiano, vai ter mais indiano. Se você é africano, vai ter mais africano. Se é brasileiro, vai ter mais brasileiro. E é natural isso. Natural. Né? Isso é natural, não temos que nos preocupar com isso. Não, eu quero uma igreja só de português. Coitado de você. Eu quero uma igreja só brasileira. Vai acabar rápido. Nós precisamos ter uma igreja de etnia. Ter a igreja para todos os povos. Amém. Eu tô no apuro, menino, que agora eu tenho um inglês dentro da igreja. Aí nós temos oração todo dia às 9 da manhã. E o camarada tá lá todo dia às 9 da manhã. E quem fala inglês não está lá de manhã. E o meu inglês, infelizmente, é péssimo ou nenhum. Praise the Lord. Oh, só o sangue do Cordeiro. e é incrível. Nós temos indianos indo na igreja que também só falam inglês. Então, são os apuros do ministério. Faz parte. Pastor, qual mensagem o senhor deixa aí para os líderes que hoje talvez se sintam desanimados, sobrecarregados? E quem ainda não conhece a unidade, fala um pouquinho aí da unidade, como é que faz para entrar em contato. Fala um pouquinho da MIF, dias de culto, horários, como é que as pessoas fazem para te encontrar. E já agora que Deus abençoe muito a tua vida aí nessa jornada. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor já orou comigo e já fez por mim aí. Bênção de Deus. Amém. Então, importante para você, pastor, e você que é líder, né? Seja líder de departamento, seja um líder na igreja que está desenvolvendo um ministério, o importante é você entender que você não pode estar sozinho. Porque no momento que nós estamos juntos, nós crescemos. Às vezes, ao estar junto com as situações que eu não consigo resolver, mas ao falar com o pastor Niltinho, estamos numa conversa, ele vai trazer luz, muitas vezes, daquilo que eu estou precisando. E vai falar das experiências que ele está vivendo na igreja e que aplicava à nossa igreja. Uma coisa que eu digo sempre, nada se cria, tudo se copia. E o que é bom é para ser copiado. Paulo diz, sede os meus imitadores, me copie. Como eu sou imitador de Cristo, sou cópia de Cristo. Então, tem coisas boas que nós precisamos copiar para o ministério, que é bom, que é saudável, que dá crescimento, e às vezes nós estamos lá no memismo, fazendo a mesma coisa, sem ideia, sem visão, aí conversa com o pastor, vem uma ideia. Abre um leque. Você já tem uma direção, já te traz um ânimo, saber que está acontecendo. E é bom conversar com pessoas que estão acontecendo coisas e se inspira. Né? Eu sempre digo, quando eu estou sem ideia, fraco, querendo desistir, sem imaginação, aí eu vou conversar com um amigo meu que tem um cara, meu Deus do céu, que o cara tem ideia de 5 segundos. Acho que um dia eu vou marcar no termômetro. Que é o pastor Rodrigues Pereira. Meu Deus! Aquele você... Aquele eu saio de perto dele, se ele tá em 220, eu saio acelerado com ele. Pastor Rodrigues, o senhor tem que vir aqui porque, olha, eu já tenho preparado um roteiro para conversar contigo. Não, pastor Rodrigues, você tá com ele, cara. Você sai inspirado, desafiado. E ele fala assim, você não vai fazer, não? Ele é fera. Ele é fera. Então, essas coisas que nos impulsionam. E não ande só. Junte-se, venha para a unidade. A unidade acontece uma vez por mês. Ela acontece sempre, ou periodicamente, no terceiro sábado de cada mês. Porém, existem exceções, como esse mês de abril será no primeiro sábado. Será dia 5. Às vezes alteramos. Mas você pode entrar na página da unidade no Facebook, Unidade PT. Acho que é isso. Unidade PT. Tá lá. Deixa eu só confirmar aqui. Eu vou abrindo aqui, pode ir lá. Unidade PT, né? Pode também procurar um grupo do WhatsApp, né? Que é também Unidade PT, fazer parte da unidade e pedir informações através do PT no Instagram. É Unidade PT, né? É. Unidade PT no Instagram e vir fazer parte, ficar por dentro, criar amigos, se precisar de apoio. Pode falar conosco, né? Às vezes você está mais longe, nós temos pastores que podemos lhe indicar, pastores de confiança, pastores que andam junto, pastores sérios, que também fazem parte da unidade, que pode te apoiar, te ajudar, te incentivar para prosseguir. Né? O importante é saber que você não está sozinho, entender que o ministério não é uma corrida solitária, por mais que decepções que nós temos enfrentado, por mais desafios contrários que temos passado, é importante sempre estar pronto a confiar de novo. Como Jesus. Amém. Jesus voltou a confiar em Pedro. Amém. Né? Eu escolheria outra pessoa, mas ele escolheu Pedro de volta.
No né? Facebook é Unidade Pastoral. Você pode colocar lá Unidade Pastoral ou também Unidade PT e vai jogar na página do Facebook, no Instagram, @Unidade PT. Tá lá o símbolozinho branco, UP. Você pode deixar mensagem lá, o pastor Alderico vai responder. Tá lá com o telefone de contato. Tá tudo lá, bonitinho. Tudo lá. Podem também entrar em contato diretamente comigo, alderico.alves, o Alderico Alves, né? Alderico com AU, bem relevante, porque todo mundo se escreve com AL, mas é com AU. Aí você vai encontrar essa cara linda, maravilhosa lá no Instagram, pode nos seguir. E estamos abertos, né? E a MIF Church, né? Church. É MIF Church, porque existe a igreja MIF e MIF Church. Né? Temos a igreja a MIF em Lisboa, Lisboa, né? Igreja do Pastor Edivaldo, que também se chama MIF, tem o mesmo nome, né? E glória a Deus por isso, né? Tá fazendo um trabalho lindo, mas nós somos MIF Church, Missão Internacional da Fé. E eles é Ministério Internacional da Fé. Né? Nós somos a igreja totalmente registrada, legalizada como igreja com esse nome. Amém. Horário de culto da MIF. Os nossos cultos da MIF aqui no Barreiro é sexta às 20 horas e domingo às 10 da manhã. Nós só temos esses 2 cultos, depois temos reuniões de adolescente discipulado na terça e no sábado culto de jovens, quando os nossos jovens não estão andando por aí em outras igrejas apoiando, que esse mês tem sido o mês todo. Então, cada sábado eles estão numa igreja diferente. Posso ir lá visitar? Menino, deve. Esse domingo às 10 nós vamos estar lá. Domingo às 10 da manhã, vamos estar lá juntos, adorando a Deus. Será um tempo maravilhoso. Amém, gente. Tempo de Deus. Quero te agradecer, pastor Alderico. Nada, querido, é um prazer estar contigo. Falar um pouquinho da unidade. Nós vamos marcar outro com o pessoal da unidade e outro contigo para te contar aí outras histórias boas aí pra gente. Mas antes de encerrar, só queria deixar para os pastores. Por favor. Né? Você pediu uma palavra para os pastores. E se o pastor Ademir tivesse aqui, ele ia dizer logo, ele vai falar Josué 1:9. Porque é Josué 1:9. Se você está desanimado, se você está abatido, se você está desistindo, lembra que ele te fez uma promessa. Né? E a promessa dele não falha. Né? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, não te mandou o Senhor, se foi o Senhor que te chamou, se você tem uma palavra de Deus, querido, não são as circunstâncias, não são o momento, confia apenas na promessa, esforça-te, mas tudo tem esforço. Porque muitas vezes nós somos à espera do milagre, não, nós temos que nos esforçar. Amém. Nos esforçar o quê? Mudar o nosso ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Amém. Né? Então, não é de cabisbaixo, não é reclamando, não é chorando, não é lamentando, é de bom ânimo. Esforça-te, né? Não fique parado, não fique assustado, porque o Senhor é contigo, por Aleluia. Onde quer que andares. Amém, pastor. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe, querido. Deus abençoe demais. Sua vida, seu ministério. E que o Senhor continue nessa força aí. Não desiste, não para, não. Não passa, não para. Antes da gente encerrar, pessoal, quero agradecer você. Se você puder, já curte, já comenta, compartilha, já escreve aí algo que marcou aí você com a sua vida, com o seu pastor. Deixa aí um comentário, aquilo que marcou você na sua vida. Se você conhece o pastor Alderico, põe aí no comentário uma história que marcou, que ele abençoou a sua vida de alguma maneira. Coloca aí e já envia esse episódio para todos os seus amigos, seus pastores queridos, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, não é? Eu quero ainda, antes de encerrar, fazer aqui mais menção aqui dos nossos patrocinadores, a The Fábrica Estúdio Podcast, a Loja da Informática. Você está vendo aqui tudo, o QR Code, a logo aqui para você entrar em contato aqui com esse pessoal, The Fábrica Estúdio, a Loja da Informática, a HR Car Detail, I Love Coxinha, a Pizza Play, muito boa, serviu uma pizza maravilhosa, apesar de a gente estar comendo fria, né? Mas faz parte também. A Frango Nu aqui, petisqueira, Frango Nu churrasqueira, lá em Mem Martins. Quero agradecer aí o irmão Caetano, o Rogério. Um abraço para vocês aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe esse trabalho que vocês estão fazendo aí. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, que Deus te abençoe mesmo e conta com a gente aqui. Você tem portas abertas, esse estúdio aqui amém. É teu. Em nome de Jesus, está aqui para ser usado. Amém. Em nome de Jesus. Querido, conto contigo. Conto contigo e que Deus abençoe a tua amém. Vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Bruno. Obrigado, Lucas. Essa galera demais ali, ó. Obrigado, pessoal, por estar cuidando aqui do Pod Fé, por estar fazendo as coisas. O Bruno e o Lucas é quem está por trás disso tudo aqui.
Quero que você aí na sua casa dê um glória a Deus pela vida deles, em nome de Jesus. E se esse episódio te inspirou, manda isso pra frente, compartilha lá. Já segue a gente lá no Instagram, @podfé_podcast, @Pastor Niltinho Oficial. Você encontra lá todos os lançamentos, os novos episódios, você vai ver tudo lá. E eu vejo você no próximo Pode Fé. Beijo grande. Amém. E vamos com a gente. Deus abençoe.